Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 391. Mudança de ponto de vista. A noite na cidade de Celadon foi sombria, com uma brisa gelada que varria as ruas desertas, como se sussurrasse um segredo que ninguém se importava em ouvir. A lua lançava um véu prateado sobre os edifícios, dando-lhes uma aparência fantasmagórica, enquanto as luzes que iluminavam as calçadas e as vitrines proporcionavam um contraste caloroso e acolhedor. No meio dessa calma misteriosa havia uma pequena lanchonete chamada Café e Cigarros, que estava quase vazia, com apenas um único cliente ocupando uma mesa no canto. Ele era um homem velho, vestindo um terno de corte fino que falava de riqueza e nobreza, seu cabelo prateado bem penteado e sua postura exalando confiança que sugeria que ele estava acostumado a estar no comando. A lanchonete era modesta, com uma decoração simples que evocava uma sensação de nostalgia. As paredes eram adornadas com fotos de carros clássicos e estrelas de cinema antigas, enquanto as cabines e cadeiras eram feitas de couro desbotado que já tinha visto dias melhores. A iluminação era fraca, com um tom amarelado que dava a tudo um brilho âmbar. O cheiro de café e cigarro permeava o ar, misturando-se aos sons distantes dos carros passando e dos cachorros latindo ao longe. A equipe era igualmente modesta, composta por uma única garçonete e uma cozinheira, que estavam amontoadas perto do balcão, com os olhos fixos no velho como se tentassem decifrar seu comportamento misterioso. O gerente, um homem de meia idade, barrigudo e calvo, estava parado na ponta do balcão, contando os ganhos do dia com uma leve carranca. De repente, o som da porta se abrindo quebrou o silêncio e todos se viraram para ver uma figura parada ali. Era um homem de sobretudo, seu chapéu de feltro projetando uma sombra sobre seu rosto, as mãos enluvadas segurando um objeto estranho que brilhava na penumbra. Ele era alto e magro, com uma postura rígida que sugeria formação militar, e se alguém olhasse mais de perto descobriria que o homem usava uma máscara que obscurecia seu rosto, e a máscara apresentava um padrão simétrico de mancha de tinta que lembrava um teste de Rorschach. A equipe congelou, os olhos grudados no estranho, sem saber o que fazer. O velho no canto, porém, parecia imperturbável, tomando um gole de café como se fosse o dono do lugar. O estranho caminhou em direção ao balcão, as botas batendo no chão de ladrilhos, o som ecoando no pequeno espaço. Ele parou na frente do gerente, que pareceu encolher-se sob seu olhar. Café preto, disse o estranho, com a voz baixa e rouca. A garçonete assentiu, enchendo rapidamente uma xícara com a bebida fumegante, com as mãos tremendo ligeiramente. O estranho sentou-se ao balcão, sem tirar os olhos do velho no canto, que agora parecia estudá-lo com interesse. A tensão na lanchonete continuou a aumentar enquanto os dois homens permaneciam sentados em silêncio, os olhos travados em uma silenciosa batalha de vontades. A equipe os observava com cautela, sem saber o que iria acontecer, enquanto sons distantes da cidade lá fora pareciam desaparecer, deixando apenas o murmúrio baixo dos ocupantes do restaurante. Depois de alguns minutos, o velho terminou o café e levantou-se para sair. O estranho, porém, também se levantou, bloqueando seu caminho. O velho olhou para ele por um momento, depois suspirou e fez um gesto para que ele se sentasse novamente. O estranho sentou-se ao lado dele, os dois homens agora de frente um para o outro, os olhos fixos em um olhar feroz. O velho falou primeiro com a voz calma e controlada. Richard Amano perguntou: por que você sequestrou Erika? Austin, em seu disfarce de Rorschach, respondeu com uma voz rouca e monótona. Sequestro não é o termo apropriado para minhas ações. E como você chamaria isso então? Ricardo pressionou. Economizando, Austin respondeu sem hesitação. Richard soltou uma zombaria. Hilário. Digamos que você salvou minha neta. Por que você exige dinheiro? Nada menos que 5 bilhões. Austin permaneceu inabalável. Digamos apenas que é necessária uma compensação pelos meus feitos heróicos. Atos heróicos? Você é aquele vigilante, não é? Ricardo zombou. Talvez eu esteja, mas isso não diz respeito a você, Richard. Posso te chamar de Dick? A voz de Austin era rouca e sem emoção. Não, você não deve me chamar assim, disse Richard com firmeza. Austin se inclinou para frente, sua máscara manchada de tinta a centímetros do rosto de Richard. Bem, Dick, o negócio é o seguinte. Ou você me paga ou nunca mais verá sua neta. Os olhos de Richard se arregalaram de medo enquanto ele olhava para os padrões de manchas de tinta na máscara de Austin. Você não pode fazer isso, ele gaguejou. Eu já fiz isso, Austin respondeu friamente. Enquanto estavam sentados em silêncio, uma garçonete se aproximou da mesa. Pessoal, vocês precisam de alguma coisa? A garçonete perguntou enquanto se aproximava da mesa. Torta de pêssego, exclamou Austin, com a voz rouca e inflexível, enquanto Richard balançava a cabeça em resposta. Nada para mim, disse ele com um aceno de mão desdenhoso. Quando a garçonete saiu, Richard voltou sua atenção para seu companheiro. Sobremesa? Ele perguntou, seus olhos brilhando com suspeita. Oh, não se preocupe, pois será você quem arcará com o custo, Austin respondeu enigmaticamente. Você tem uma caneta? Você espera que eu lhe entregue algo que você possa usar como arma? Ele perguntou, sua voz cheia de ansiedade. Austin soltou uma risada baixa e pegou um giz de cera da mesa, estendendo-o para Richard. Isso te assusta? Ele perguntou, seu tom zombeteiro. Richard ergueu uma sobrancelha em resposta enquanto observava Austin fazer alguns rabiscos rápidos em um lenço de papel. Ele tentou discernir o que significavam as ações de Austin, mas o silêncio entre eles era ensurdecedor. Você não tem medo de mim? Richard perguntou, sua voz cheia de arrogância.
Eu sou o homem mais rico deste mundo. Uma palavra minha e toda esta nação será reduzida a nada. Austin permaneceu em silêncio por um momento, depois ergueu lentamente a mão e moveu-a em um movimento lento e brusco. É difícil temer algo que você pode matar como um inseto, ele respondeu em voz baixa e rouca. As ações de Austin terminaram em algo que Richard nunca esperava. Quando uma rajada de ar ecoou pelo jantar, a equipe congelou de terror, com os olhos arregalados de choque e medo. Pratos e talheres caíram no chão e copos se estilhaçaram em uma cacofonia que só serviu para aumentar a sensação de pânico que se apoderou. Os garçons e cozinheiros que momentos antes desempenhavam suas tarefas com calma e eficiência, agora estavam presos no local, boquiabertos e sem cor nos rostos. Eles trocaram olhares furtivos, cada um buscando algum tipo de segurança do outro, mas não encontrando nenhum. O gerente, um homem de meia idade, careca e barrigudo, foi o primeiro a recuperar a compostura. Respirando fundo, ele correu em direção ao buraco onde antes ficava a parede, com o coração batendo forte no peito. Alguém está ferido? Ele gritou, sua voz cheia de medo. Um por um, os outros membros da equipe começaram a se livrar do choque da explosão e seguir o exemplo do gerente. Eles tropeçaram em direção aos destroços com passos vacilantes e incertos. Em meio aos escombros e escombros, eles não encontraram sinais de vida. Mas a ameaça de perigo ainda pairava no ar, e os funcionários se amontoaram, os olhos percorrendo nervosamente a sala. Por alguns momentos tensos, houve silêncio, quebrado apenas pelo som de suas respirações irregulares. Então, como se fosse uma deixa, todos começaram a falar ao mesmo tempo, suas vozes aumentando em uma cacofonia de perguntas e exclamações. O que foi isso? Quem fez isso? Estamos seguros? O gerente tentou acalmá-los, tranquilizá-los de que o pior já havia passado, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. A equipe, com os nervos à flor da pele e as emoções em alta, só conseguia olhar para a parede em ruínas com uma descrença atordoada. Ei, quando vai chegar a torta de pêssego? Ao ouvir a voz, todos se viraram para ver os dois homens sentados no canto, e a parte deles no jantar estava completamente boa. A maioria dos funcionários pensou isso. Ah, e você pode querer dar uma olhada no meu desenho um pouco mais de perto, Austin disse, sua voz quase um sussurro. De repente, uma série de imagens psíquicas inundou sua mente, fazendo-o recuar aterrorizado. Ele viu um grupo de atiradores, cada um armado com um Pokémon poderoso, mirando em uma figura com uma máscara de mancha de tinta. Então, um por um, os atiradores foram nocauteados ou feridos, e seus Pokémon não conseguiram deter a figura mascarada. Austin recostou-se na cadeira, observando o horror no rosto de Richard com interesse desapegado. Não se preocupe, quem pagará por isso será você. Ah, e não espere que esses atiradores atiram, disse ele. O medo de Richard se transformou em raiva quando ele olhou para Austin, seus olhos brilhando de fúria. Você é um monstro, ele cuspiu, suas palavras pingando desprezo. A máscara de Austin não traiu nenhuma emoção quando ele olhou para Richard, com olhos frios e calculistas. Eu sou o que sou, ele respondeu, com a voz baixa e rouca. Agora, você vai pagar ou está pensando que ele vai fazer a diferença? Enquanto falava, Austin se virou para a parede destruída da lanchonete, onde um grupo de espectadores aterrorizados havia se reunido. O som de suas vozes em pânico ecoou pelo ar, misturando-se ao distante lamento das sirenes e ao estalar agudo de vidros quebrados. Mas Austin não lhes deu atenção. Em vez disso, sua atenção foi atraída para uma figura que acabará de passar pela porta da lanchonete, movendo-se com uma atitude confiante que demonstrava seus anos de experiência como treinador e pesquisador. O homem era alto e magro, com feições nítidas e definidas. Ele usava um terno azul escuro que abraçava seu corpo, o material esticado sobre seus ombros largos e peito. Um par de sapatos pretos engraxados bateu na calçada enquanto ele avançava com movimentos confiantes e precisos. Ao se aproximar, Austin pôde sentir o peso do olhar do homem sobre ele, avaliando-o com um distanciamento frio que lhe causou arrepios na espinha. É uma honra conhecê-lo, Blue Oak, disse Austin, suas palavras baixas e comedidas. Eu ouvi muito sobre você. Os lábios de Blue Oak se curvaram em um pequeno sorriso enquanto ele olhava para Austin, seus olhos percorrendo todo o seu corpo. E eu não ouvi falar de você, ele respondeu, sua voz suave e uniforme. Mas posso dizer que você está em grande perigo. A máscara de Austin não traiu nenhuma emoção enquanto ouvia as palavras de Blue Oak. Eu faço o que precisa ser feito, ele rosnou, suas palavras eram um grunhido baixo e gutural. E não serei impedido por ninguém. Blue Oak ergueu uma sobrancelha, sua expressão ilegível. É assim mesmo, ele disse, sua voz suave, mas firme. Bem, veremos isso. O jantar já foi um refúgio de atividades, um lugar onde o aroma de hambúrgueres frescos e o barulho dos pratos enchiam o ar. Mas agora era uma cena de destruição. A parede foi destruída com tanta força que toda a estrutura tremeu em resposta. Poeira e detritos estavam espalhados por toda parte, cobrindo tudo com uma espessa camada de sujeira. O ar estava pesado com o cheiro de fumaça, uma lembrança pungente do caos que se seguiu. Cadeiras e mesas estavam espalhadas ao acaso, viradas e quebradas sem possibilidade de reparo. A cozinha, antes um lugar de ordem e disciplina, agora estava uma bagunça completa. Panelas e frigideiras estavam espalhadas por toda parte, seu conteúdo espalhado pelo chão, misturando-se às cinzas e aos detritos. A equipe e o gerente fugiram, deixando o jantar entregue ao seu destino. Os únicos sons agora eram o ocasional crepitar das chamas e o estranho rangido da madeira queimada quando ela começou a ceder. Blue Oak ficou diante de Austin e Richard, que esperava que o grande Blue Oak colocasse Austin em seu lugar. Os olhos de Austin brilharam através das fendas da máscara e sua voz era baixa e rouca. O que traz você à minha porta, Blue? Falou Austin com uma voz rouca, sua máscara obscurecendo suas feições e adicionando uma qualidade estranha ao seu tom. Diga-me, onde está Erica? Blue exigiu antes de instintivamente dar um passo para trás enquanto seu corpo sentia o perigo quando Austin se levantava. Enquanto Blue pegava suas pokébolas, o som de metal clicando contra metal encheu a sala.
Austin olhou para o teto e riu. Uma tática tão fraca não vai funcionar comigo, Austin zombou, seus olhos fixos em Blue, cujos olhos se arregalaram. De repente, houve uma explosão ensurdecedora e um enorme buraco foi aberto no teto. Quando a poeira baixou, Blue ergueu os olhos surpreso ao ver seu Golduck nocauteado. O corpo da criatura estava gravemente machucado e seus olhos estavam vidrados. Lucario estava por perto, com um pé no peito de Golduck, segurando Pikachu pelo rabo. A pequena criatura parecia cansada e assustada, suas bochechas fascando com eletricidade. Austin caminhou lentamente até o balcão e pegou uma fatia de torta de pêssego de uma mesa próxima e começou a comê-la, seu rosto se transformando no de Gelriok. Ele falou com uma voz que não era sua, com um toque sutil de ameaça subjacente em suas palavras. Pai, me salve, disse Austin, seus olhos brilhando com alegria distorcida. Blue ficou atordoado, sua mente disparada de medo e confusão. Qual o significado disso? Ele exigiu, sua voz trêmula. O rosto de Austin voltou ao formato normal de máscara de Rorschach e ele estendeu um pedaço de torta para Blue. Quer uma mordida? Ele perguntou, seu tom enganosamente calmo. Blue respondeu liberando um alakazam, o som de energia psíquica crepitando no ar enquanto Lucario apontava um osso de aura para o tipo de corrente psíquica. Os olhos de Blue mudaram de Lucario para Austin, vendo o homem pela sua postura não impressionado. De repente, Austin jogou um telefone para Blue. O telefone transmitia ao vivo o carro do filho de Blue, e Austin falou com um tom sinistro em sua voz. Você pode se apressar, disse ele, ou seu filho encontrará uma surpresa explosiva. O coração de Blue estava acelerado e ele podia sentir o suor escorrendo em sua testa. Como posso saber se isso não é real? HRMM Shirakawa Go. Prefeitura de Gifu. O tempo está se esgotando, Gelriok terá ido embora como as manchas de tinta na minha máscara. Blue mordeu o lábio com tanta força que sentiu um gosto metálico na boca, quase como sangue. Ele olhou para Alakazam, que assentiu solenemente confirmando que o que Austin disse era verdade. A voz de Richard ecoou ao fundo, gritando um inútil espere. Mas Blue já havia se decidido. Ele não podia perder mais tempo. Sem pensar duas vezes, Blue desapareceu no ar. Enquanto isso, Austin continuou a comer sua torta, aparentemente imperturbável pelo caos que havia desencadeado. É um pai admirável, não é? Não é muito realista, se você me perguntar. Então, onde estávamos? Richard olhou para Austin com medo enquanto engolia em seco. Eu tenho 5 bilhões que você pediu. HMPH, insuficiente. Meus serviços não são baratos. Você desperdiça meu tempo. Você paga o preço. Ganhe 6 bilhões. O que? 7 bilhões. Não perca meu tempo. Mas, 8 bilhões. É pegar ou largar. Mutar. Então, deixe-me ser claro. Você quer Erika e tem que viver. O preço de ambos é 10 bilhões. Não perca meu tempo com negociações ou pedidos de misericórdia. As coisas que você quer não saem baratas. E nem pague o preço ou enfrente as consequências. Austin exclamou enquanto colocava um pedaço de torta ao lado de Richard. É bem feito. A crosta é firme e escamosa. O recheio é robusto e saboroso. Um belo exemplo de habilidade culinária. Uma ordem bastante expansiva, não é? Richard perguntou engolindo em seco. Que pena, não sou eu quem paga. Na movimentada garagem localizada na pitoresca vila de Shirakawa Go, na província de Gifu, a loja estava repleta do cheiro pungente de óleo de motor e gasolina, e o ar estava denso com os sons das máquinas e os murmúrios baixos dos clientes. Dentro da garagem era possível ver Gelriok, vestido com uma jaqueta vermelha e calça preta, parado ao lado de seu carro danificado. Seu rosto está contorcido de frustração enquanto ele se envolve em uma discussão acalorada com o mecânico, um homem atarracado com mãos oleosas e um avental engordurado. De repente, um flash de luz brilhante ilumina a garagem, fazendo com que Gelry pegue suas pokébolas enquanto a figura de Blue Ok se materializa no meio do caos. Pai? Gelry, você está bem? Blue exige, caminhando propositalmente em direção ao filho. O coração de Gelry disparou de confusão e pavor. Sim, mas o que está acontecendo? Está tudo bem? Os olhos de Blue mudaram de Gelry para seu carro quando uma compreensão o atingiu. A transmissão ao vivo era falsa? Blue pensou ao sentir as palmas das mãos suarem ao perceber que havia abandonado Richard Amano sozinho com aquele homem perigoso. Pai? O que há de errado? A voz de Gelry era pouco mais que um sussurro enquanto ele observava o rosto de seu pai contorcido com uma mistura de terror e culpa. Eu tenho que ir. Blue Ok se teletransportou na frente do jantar destruído, com o coração batendo forte no peito. Ele examinou a cena com uma sensação de pavor ao observar as mesas quebradas e os vidros quebrados. Seus olhos percorreram freneticamente, procurando por qualquer sinal de perigo. De repente, um carro reluzente chamou sua atenção. O coração de Blue acelerou ao reconhecê-lo. Ele correu em direção a ela, sua respiração saindo em suspiros irregulares. Ao se aproximar, a janela do carro se abriu, revelando Richard Amano. Senhor Blue tentou dizer, mas foi rapidamente silenciado por Richard levantando a mão. Minha neta agora está segura em minhas mãos, disse Richard, sua voz cortando o ar noturno. Mas eu não esperava que você fosse embora quando contratei você para me proteger. Blue tentou falar novamente, mas Richard o interrompeu com um aceno de mão. Esqueça, disse Richard. Posso compreender a responsabilidade que um pai tem quando seus filhos estão em perigo. Só quero esquecer esta noite. A janela do carro se fechou e Blue ficou sozinha na chuva. Ele observou o carro partir, com o coração pesado com o peso dos acontecimentos da noite. A chuva começou a cair com mais força, encharcando Blue até os ossos. Ele ficou ali por mais um momento, sua mente disparada enquanto tentava processar o que acabará de acontecer. Como aquele homem sabia que ele estava vindo? Onde ele conseguiu essa informação? Por que ele estava tão preparado? Blue mordeu os lábios enquanto tentava pensar em alguma coisa. Algum tipo de explicação para tudo o que acabará de acontecer.
Parágrafo MAC. São os desertos do Ártico, uma terra fria demais para que qualquer chuva caia, exceto durante os intervalos mais raros, que a maioria dos pilosvini selvagens chamam de lar. Seu pelo, provavelmente o mais quente e grosso de todo o mundo Pokémon, os protege de temperaturas frias o suficiente para fazer outros tipos de gelo tremerem e fugirem em busca de calor. Em climas temperados, deve-se ter cuidado especial para evitar superaquecimento. Um fato que às vezes se mostrou perigoso, já que muitas pessoas caçam pilosvini para que sua pele passe pelos invernos frios do norte. Isso, no entanto, é de pouca preocupação para a maioria dos pilosvini, que vivem mais ao norte do que qualquer assentamento humano significativo. A corcunda nas costas lembra as corcovas gêmeas de um camerupt. Apesar da falta de vulcões, ela contém o suprimento de comida e água de pilosvini, junto com gelo para muitos de seus ataques. Ao contrário de Sfinub, que só consegue romper a superfície com seus narizes fortes, pilosvini é um escavador habilidoso que usa as presas de sua pá para abrir túneis sob paredes cavernosas de gelo e neve em busca de ovos e tipos de gelo menores, como Snover. Sua escavação é tão rápida e poderosa que sabe-se que icebergs se formam quando um pilosvini inadvertidamente escava muito longe e quebra a própria calota polar, um fato que se acreditava ser uma lenda para marinheiros, até recentemente confirmado por imagens de satélite. Nesta fase de evolução, o pilosvini selvagem raramente se aventura até mesmo em zonas subárticas, embora os poucos que evoluem para mamosvini frequentemente migram para o sul em busca de vegetação. No entanto, populações isoladas foram encontradas nas cavernas de Johto, levando alguns a teorizar que pilosvini se perdeu e abriu um túnel não apenas sob o gelo polar, mas através da crosta terrestre, e depois procurou sob o solo até que pudessem emergir em algum lugar frio o suficiente para sobreviverem. Capítulo 392. Mudança de ponto de vista. O rugido cacofônico da motocicleta reverberou nas estruturas monolíticas e nos terrenos bem cuidados do Pokémon Beach Resort, situado no coração de Celadon City. Quando Austin, Yellow e Green pararam suas bicicletas, eles desmontaram, suas expressões pintando imagens de alegria palpável. O resort era um verdadeiro paraíso, um extenso labirinto de arquitetura futurista e beleza natural intocada, envolto em uma aura de luxo e exclusividade inatingíveis que era difícil de ignorar. A cada passo que davam na passarela de mármore imaculada, a excitação coletiva aumentava e o espanto refletia a grandeza do estabelecimento. O amplo lobby era um arco-íris de cores, adornado com murais inspiradores de vários Pokémon. Os tons brilhantes pareciam ganhar vida, como se os Pokémon retratados estivessem se preparando para saltar para a realidade a partir de seus limites pintados. Acompanhando Austin estava seu sempre fiel Pikachu, empoleirado com confiança em seu ombro, observando os arredores com um olhar atento. Yellow, refletindo seu apelido, estava vestida com um conjunto marcantemente yellow que acentuava a pele de sua companheira, Chuchu, que estava sentada em cima de seu chapéu de palha. Green estava preocupada em ajudar Lucario a se livrar dos restos da última pegadinha de chocolate de Alter. Sua expressão era uma mistura de frustração e diversão. O gerente do resort cumprimentou-os com um sorriso amplo e convidativo, os olhos brilhando de alegria. A sinfonia de sons de Pokémon encheu o ar, desde o chiurear melodioso dos Pidgeys até os rosnados intimidantes dos Arcanines. A orquestração de ruídos era avassaladora, mas estranhamente reconfortante, como um coro harmonioso. Bem-vindo ao resort Pokémon Celadon City, ele anunciou, sua voz suave como seda, exalando calor e sinceridade. Espero que você encontre tudo do seu agrado. Austin assentiu, seu instinto de detetive agindo enquanto seus olhos percorriam o saguão, procurando por qualquer ameaça em potencial. Por outro lado, Yellow estava quase vibrando de ansiedade, seus olhos brilhando de fascinação enquanto eles passavam de um Pokémon e treinador para o outro. Este lugar é incrível! Ela gritou, sua voz quase perdida na sinfonia discordante dos sons do Pokémon. Green simplesmente riu em resposta, seus olhos brilhando com uma mistura de diversão e intriga. Mal posso esperar para ver os treinadores aqui, ela comentou, seu tom alegre, mas Austin sabia, dada sua natureza astuta, que ela provavelmente estava tramando algum esquema para enganar os treinadores abastados presentes. Seguindo o gerente, eles atravessaram um corredor aparentemente interminável onde o coro de Pokémon dava lugar ao zumbido de máquinas avançadas e ao zumbido calmante do ar-condicionado. Ambas as paredes foram decoradas com equipamentos de última geração, cada um projetado para fornecer treinamento ideal para treinadores e seus Pokémon, promovendo um ambiente para que seus pupilos alcancem seu potencial máximo. Os olhos do trio se arregalaram de admiração, suas expressões refletindo a grandeza da instalação. O olhar investigativo de Austin examinou cada canto e recanto, observando as câmeras de segurança e outras medidas de segurança em vigor. Yellow estava quase quicando nas paredes com entusiasmo, seu olhar fascinado examinando os vários dispositivos e máquinas. Isso é muito legal! Ela gritou, sua voz ecoando por toda a vasta sala. Ao chegar à área de treinamento principal, os sons do concerto dos Pokémon aumentaram mais uma vez, com os gritos estridentes de Pikachu ressoando ao lado dos rugidos profundos de Onix. Foi uma sobrecarga auditiva, mas parecia estranhamente reconfortante. Os campos de treinamento eram um espetáculo para ser visto. Campos verdejantes se estendiam até onde a vista alcançava, pontuados por colinas e praias de areia artificial. Pokémon de todas as formas e tamanhos brincavam livremente, alguns participando de duelos amigáveis, enquanto outros simplesmente relaxavam sob a luz solar radiante, satisfeitos com seu ambiente sereno. O gerente do resort gesticulou grandiosamente em direção às diversas comodidades. Oferecemos uma infinidade de opções de treinamento, desde cursos de agilidade de alta intensidade até máquinas de condicionamento de força, explicou ele com um sorriso orgulhoso. Nossos treinadores são o creme de la creme, especialistas em suas áreas, e estão à sua disposição para garantir que você e seus Pokémon ascendam a novos patamares de potencial. Os olhos de Austin brilharam com determinação.
Quando podemos começar? Ele perguntou, seu tom cheio de determinação. O gerente, percebendo a ansiedade de Austin, respondeu, por favor, siga-me para verificar seu Pokémon. Feito isso, apresentaremos vários regimes de treinamento personalizados que podem atender às suas necessidades específicas. Mostre o caminho, Austin respondeu com um aceno de cabeça, sem perder um segundo. Ele havia providenciado uma adesão de uma semana para o trio nesta instalação de classe mundial. Foi um movimento estratégico da parte dele, com a ameaça iminente de um ataque da equipe Rocket pairando sobre canto. Eles precisavam estar em sua melhor forma e Austin estava determinado a utilizar todos os recursos disponíveis para garantir sua prontidão. Enquanto isso, Yellow mal conseguia conter sua alegria, sua risada ecoando pelo corredor enquanto ela tropeçava nos próprios pés na pressa. A visão dela caindo e Chuchu gritando de surpresa fez Green e Austin caírem na gargalhada, adicionando um toque de humor alegre à atmosfera intensa. A sala de exames médicos era um espaço claustrofóbico, banhado por uma luz estéril que aumentava a ansiedade subjacente. Austin estava girando os polegares nervosamente enquanto Yellow se empoleirava na beirada do assento, uma profunda ruga de preocupação marcando sua testa. A sala estava saturada com o cheiro distinto de antisséptico, misturando-se desconfortavelmente com o zumbido suave da maquinaria médica, dando origem a um ambiente inquietante que parecia pairar pesadamente no ar. Diante deles estava um médico, um homem benevolente com um jaleco engomado, segurando uma prancheta como se fosse uma tábua de salvação. Seus olhos penetraram neles, aparentemente procurando por algumas verdades não ditas sob suas fachadas preocupadas. Não há necessidade de ansiedade, ele começou, sua voz o epítome da calma, projetada para acalmar os corações mais inquietos. Seus Pokémon estão entre os mais saudáveis que encontrei. Devo aplaudir suas escolhas alimentares para eles. Uma sensação de realização brilhou nos olhos de Austin, enquanto os ombros de Yellow caíram de alívio. A preocupação deles não era infundada, visto que consideravam seus Pokémon como uma família, e não como meros companheiros de combate. Vocês dois são surpreendentemente responsáveis pela sua idade. O amor jovem realmente tem uma influência de amadurecimento, continuou o médico, confundindo a companhia deles com algo mais romântico. O sorriso orgulhoso de Austin congelou, enquanto o rosto de Yellow floresceu com um rubor que rivalizava com a cor de um tomate maduro. Doutor, não somos um casal, Austin o corrigiu, seu tom carregando uma pitada de diversão. A expressão do médico tornou-se tímida, suas bochechas tingidas de vergonha. Oh, minhas sinceras desculpas, ele gaguejou, mudando rapidamente a conversa de volta para seus Pokémon. Ao analisar as dietas que você descreveu para o seu vasto número de Pokémon, notei algumas deficiências. Vamos discutir isso mais detalhadamente? Com certeza, Dr. Austin respondeu sem perder o ritmo. Vamos começar com Pikachu. Seus exames de sangue indicam alto teor de açúcar e sal, suspeito que isso se deva ao seu gosto por ketchup? O médico sugeriu, tentando aliviar o clima com uma risada. Yellow riu disso, enquanto Austin passava a mão pelos cabelos. Pikachu adora ketchup, ele admitiu, parecendo um pouco envergonhado. O médico ofereceu algumas modificações na dieta e recomendações de exercícios para Pikachu antes de passar para o resto da família Pokémon. Fearu e Pidgeot mostram sinais de excesso de trabalho, potencialmente induzidos pelo estresse. Eu recomendaria incorporar técnicas de relaxamento em suas rotinas, talvez um bom voo sem qualquer pressão de treinamento? Quanto a Scizor e Vartortri, ele sugeriu mais tempo em seus habitats naturais, floresta e água, respectivamente. Chansey, Musharna e Hiddon, continuou ele, poderiam se beneficiar de mais interação social e atividades lúdicas para aliviar o estresse. Ao mencionar Butterfree e Ivysaur, ele fez uma pausa antes de rir baixinho. Você pode querer considerar aromaterapia. A afinidade deles com flores pode torná-la uma atividade benéfica e relaxante. Quando se tratava de Shedinja e ninjas, o médico sugeriu alguma exposição à luz solar para obter vitamina D e um pouco de tempo livre longe de sua dupla existência, muitas vezes tumultuada. Ekans, com seu trauma psicológico induzido pelo canibalismo, arrancou uma pausa mais longa do médico. Bem, este é um caso único, devo dizer. Talvez alguma terapia com um psicólogo Pokémon ou talvez um companheiro em potencial. Acho que o seu idem será suficiente. Dr. Ekans é um Pokémon sedento de sangue, tenho certeza que Dito não gosta desse tipo de perversão. O que exatamente? A torção de ser comido. Tenho certeza, isso se chama apenas sexo. A sala explodiu em gargalhadas, quebrando o clima sério que a envolvia. Muito pouco profissional da sua parte, doutor. Não se preocupe, fazer uma ou duas piadas para relaxar a tensão não vai me fazer perder o diploma. Eles passaram mais alguns momentos discutindo as necessidades dietéticas e métodos de alívio do estresse para Alter, Dito e o pobre Magikarp estressado que não conseguia evoluir. Ao encerrarem a discussão, o médico olhou para Austin com um olhar sério, mas gentil. Senhor Ketchum, lembre-se sempre, Pokémon não são máquinas. Eles precisam de um tempo de inatividade assim como nós, cheio de relaxamento e diversão. Certifique-se de dar isso a eles. Eles prosperam com amor e carinho. Assentindo em compreensão, Austin agradeceu ao médico por seu conselho inestimável. Sob o céu crepuscular, Austin e Yellow estavam envolvidos em uma animada discussão sobre os planos alimentares de seus Pokémon, do lado de fora do quarto do resort. A dupla viajava sem parar há semanas e tomava o máximo cuidado para garantir que seus Pokémon consumissem nada menos que a melhor comida disponível. Talvez seja a hora de introduzirmos mais proteínas na dieta do Pikachu, refletiu Austin, com uma ruga de concentração aparecendo em sua testa. Embora eu duvide muito que ele desista voluntariamente de sua obsessão por ketchup. Yellow assentiu, imerso em pensamentos. É uma boa ideia.
Caramba, talvez Pikachu também pudesse se beneficiar de alguma terapia. Você sabe, para ajudar com as mudanças de humor e o vício em ketchup? Uma risada calorosa escapou dos lábios de Austin. Estou dentro, mas colocar Pikachu a bordo? Ele é um garotinho teimoso. Abrindo a porta do quarto, eles se depararam com um quadro animado de alegria caótica. Seus Pokémon estavam espalhados por toda parte, alguns roncando alegremente, enquanto outros eram apanhados em várias travessuras. Havia grupos de Pokémon envolvidos em um jogo de cartas de apostas altas, enquanto outro grupo causava um caos culinário na cozinha. O olhar de Austin estava preso na varanda, onde Green estava tomando banho de sol em um biquíni curto. A visão foi suficiente para deixar seu jovem coração de 11 anos acelerado, batendo como um tambor em seu peito. Sua figura de 15 anos estava apenas desabrochando para a feminilidade, o biquíni acentuando sutilmente suas curvas de uma forma que deixava pouco para a imaginação. Sem o conhecimento de Green, o treinamento de Austin com aura, combinado com exercícios vigorosos, estava acelerando sua jornada até a puberdade. E com isso, veio uma aguda sensação de consciência. A consciência de que Green nutria mais do que apenas sentimentos amigáveis por ele. Afinal, não foi difícil decifrar. Green, que foi roubada do abraço reconfortante de seus pais ainda jovem, jogada no covil demente de um louco, não tinha ombro para se apoiar. Sua fuga, junto com o menino que ela passou a ver como seu pupilo, só contribuiu para seu passado complicado. Não é de admirar, então, que ela tenha encontrado consolo em Austin. Austin foi quem esteve ao lado dela quando seu pai faleceu, quem lhe ofereceu um lar, um lugar onde a preocupação persistente de onde viria sua próxima refeição era inexistente. Sem mencionar a quantidade considerável de dinheiro que ele forneceu, mas não vamos mergulhar nisso ainda. Assim, não foi surpresa que Green estivesse desenvolvendo sentimentos pelo garoto que lhe proporcionou tanto conforto e segurança. Mas Austin, Austin, ele estava jogando um jogo perigoso. Seu ato de ignorar os sentimentos de Green e Yellow. Austin de repente viu seus pensamentos serem desviados por uma lembrança passageira de Cynthia, a campeã da região de Sinnoh, uma mulher de considerável força e enigma. Eles passaram longas horas discutindo estratégias de batalha enquanto incontáveis xícaras de café. Foi apenas um bate-papo amigável ou foi? Não, Austin. Não entre nessa toca do coelho. Ele se repreendeu. Cynthia é uma renomada treinadora de Pokémon, com certeza ela só gosta de discutir estratégias. Nada mais, certo? No entanto, enquanto Austin considerava isso, ele não conseguia se livrar da memória do brilho suave nos olhos de Cynthia enquanto ela se envolvia em intensas discussões sobre Pokémon, a maneira como sua risada soava, pura e musical, sempre que ele compartilhava alguma história bizarra de suas aventuras. Depois havia aqueles telefonemas semanais, sempre com duração superior a 1 hora. Que tipo de conversa sobre estratégia de batalha dura 1 hora? A menos que... Não, Austin, pare. Você é apenas um treinador Pokémon de 11 anos. Por que diabo Cynthia estaria interessada em você? No entanto, as memórias dos sorrisos suaves e conhecedores de Cynthia e daquelas dicas sutis. Foi tudo apenas brincadeira amigável? Ou havia algo mais escondido abaixo da superfície? A cabeça de Austin girou mais rápido do que um Poliwrath usando o Rapid Spin. E naquele exato momento decidiu Austin. Sua estratégia seria o esquecimento. Sim, o esquecimento era sua proteção contra esse ataque de confusão da atenção feminina. Ele seria mais ignorante do que um Magikarp fora d'água. Afinal, ele era Austin, um mestre Pokémon em ascensão, e não Austin, o crescente solteirão de canto. Eu juro que se isso ficar mais complicado, provavelmente vou precisar de terapia, ou... talvez, um lindo beijo de JYNX para apagar esses pensamentos. Austin pensou rindo consigo mesmo. Concentre-se apenas em Pokémon, Austin. Eles são mais simples. Eles evoluem, lutam, ganham ou perdem. Não há subtexto oculto ou sinais subjacentes. As batalhas Pokémon são mais fáceis do que isso. Esse jogo de copas. Ele foi pego em uma teia de amor jovem, amor de cachorrinho, e seria possível. Amor de puma? A mente de Austin estava girando, seu monólogo interno correndo mais rápido que um Rapidas na pradaria. Nossa, isso é mais intenso do que lutar contra a Elite Four. Ele pensou. Como Brock lidou com essas situações? Espere, risquei isso. Ele é o pior exemplo. De repente, Austin sentiu falta dos dias em que o maior problema que tinha era escolher seu próximo Pokémon para a batalha. Aqueles eram os tempos simples. Agora, ele se via navegando no redemoinho da adolescência, lutando contra a puberdade e lidando com os ataques de afeto não de uma, mas de 3 meninas. Se ao menos ele pudesse consultar o Pokédex para obter conselhos sobre isso. Mas, infelizmente, a puberdade e o amor juvenil eram níveis de evolução humana que o professor Oak, infelizmente, se esqueceu de incluir. Ótimo. Preso no triângulo das bermudas da puberdade e das paixões. A vida poderia ficar mais complicada? Ele praticamente podia ver um Jigglypuff rindo rabiscando em seu rosto atormentado. Sim, foi oficial. A puberdade, ao que parecia, era um adversário mais difícil do que a equipe Rocket. As bochechas de Austin ficaram vermelhas, fazendo parecer um tomate maduro sob a iluminação suave. Yellow, que vinha observando a reação de Austin com uma mistura de diversão e ciúme crescente, decidiu mexer na panela. Ei, Austin, ela começou, desviando o olhar de Green. Eu também tenho um biquíni. Quer ver? Austin, pego de surpresa, só conseguiu balbuciar um sim, seu olhar involuntariamente voltando para Green. Internamente, ele se repreendeu. Suave, Austin, muito suave. Ao apoiar a cabeça nas mãos, frustrado, ele sentiu um tapinha no ombro. Ele olhou para cima e encontrou Lucario, uma expressão de pura travessura em seu rosto. O que você quer, Lucario? Austin resmungou, seu tom um tanto amargo. Sem pronunciar uma palavra, Lucario se virou, com o rabo hilariantemente amaranhado em um romba desonesto. Austin bufou de tanto rir com a visão. Vejo que nós dois precisamos de um pouco de ajuda, retrucou Lucario, com um sorriso maroto estampado em seu rosto. Só então, a voz de Yellow chamou sua atenção.
Como estou, Austin? Austin e Lucario se viraram para encontrar Yellow caminhando em direção a eles em um biquíni Yellow brilhante. Ei, Austin! Ela gorjeou, fazendo uma pose e dando-lhe um amplo sorriso. O olhar de Austin percorreu sua pequena figura. Ele estava prestes a responder quando Lucario interrompeu. Caso você não tenha notado, minha oferta de ajuda continua válida. Sim, lindo biquíni, ele finalmente conseguiu dizer, lutando para manter uma cara séria. O sorriso de Yellow vacilou ligeiramente, mas ela rapidamente se recompôs. Obrigada. Comprei só para mostrar para você, ela respondeu, seu tom oscilando entre brincalhão e esperançoso. Austin, sem perder o ritmo, disse, sabe, ficaria melhor de preto. O rosto de Yellow iluminou-se instantaneamente, sério? Só então Pikachu apareceu do nada, pousando direto no Roomba, iniciando uma perseguição hilariante pela sala com Lucario a reboque, o Pokémon de Aura tentando manter sua dignidade intacta. Só então Pikachu apareceu do nada, pousando direto no Roomba, acionando-o. Lucario, com o rabo ainda preso no Roomba desonesto, foi arrastado, ricocheteando nos móveis e quicando como uma boneca de pano em uma secadora. O Pokémon de Aura estoica, conhecido por sua disciplina e orgulho, estava agora envolvido em uma cena saída de uma comédia pastelão, lutando para manter alguma aparência de dignidade. Austin assistiu ao desenrolar do espetáculo, sua turbulência interna momentaneamente esquecida. Ele mal conseguiu conter o riso diante do absurdo da cena. Abra entrou na conversa, e aqui temos o Roomba Rodeo, senhoras e senhores. De um lado temos o campeão Pikachu montando o selvagem Roomba, e do outro temos o infeliz Lucario, fazendo o papel de um pinball Pokémon. Vamos dar-lhes uma salva de palmas, pessoal. Rindo internamente da piada de Abra, a tensão de Austin diminuiu. Parecia que o universo havia decidido intervir e dar-lhe uma trégua em sua angústia adolescente. Acho que a moral deste episódio hilário é, em caso de dúvida, lembre-se de que seus problemas sempre podem ser ofuscados por um Pikachu comandando um Roomba com um trailer de Lucario. Austin refletiu, balançando a cabeça diante da loucura de sua vida. Parágrafo MAC. Embora Corsola selvagem ainda não tenha sido avistado nos muitos pântanos e lagos mal mapeados do oeste de Sinnoh, muitos especularam que a diferença de cor entre os dois tipos de Shellos e Gastrodon se deve à presença de Corsola na dieta do grupo ocidental. Corsola esmagado fornece uma tintura rosa que se parece muito com a cor de um Gastrodon, mas isso não explica a casca marrom, uma fraqueza na teoria que muitos consideram fatal. Não é completamente impossível. A tintura rosa de Corsola era comercializada no extremo norte de Sinnoh na antiguidade, e talvez alguns espécimes vivos tenham sido dados a um rei por um comerciante desonesto, pois a tintura rosa era uma fonte de grande riqueza e o Pokémon de onde ela veio tornou-se um parente próximo. Segredo guardado. Se o governante vivesse em Sinnoh Ocidental, o Monte Corona bloquearia sua propagação para o leste e Corsola se multiplicaria rapidamente em qualquer lugar onde pudesse crescer. No entanto, deve ser lembrado que praticamente todos os Pokémon rosa, de Clefairy e Ameu, foram teorizados em um momento ou outro para usar corante Corsola em sua pele, pois Corsola há muito é associado à beleza. E esta não é a beleza de um Milotic, mas uma beleza que, tal como a sua tintura, pode ser apreendida pelos humanos. Corsola, sendo parte do tipo rocha, não é comestível para humanos e para a maioria dos Pokémons. Curiosamente, Gastrodon está entre as poucas exceções. Mas em todas as épocas, alguns tolos caçadores de beleza quebraram os dentes tentando. Ainda hoje, alguns produtos para a pele apregoam os benefícios de suas fórmulas à base de Corsola, alegando dar à sua pele um lindo tom rosado. No entanto, se fossem feitos de Corsola verdadeiro, causariam apenas uma coceira intensa. A tinta não cria uma tonalidade suave e agradável, mas um rosa brilhante que faria ao usuário involuntário parecer mais um senhor Mime do que um humano. Capítulo 393. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e roxo, Austin e seu diversificado bando de Pokémon se encontraram espalhados pelas margens arenosas da praia artificial do resort. Era uma visão saída de um cartão postal. O suave bater das ondas, a areia macia e quente sob seus pés e o zumbido melífluo dos Pokémon próximos. Pikachu, confortavelmente empoleirado no ombro de Austin, saboreava uma garrafa de ketchup, suas bochechas brilhando de alegria enquanto ele se deliciava com seu condimento favorito. Pikachu cantou entre garfadas, um suspiro de conteúdo escapando dele. Austin só conseguiu balançar a cabeça diante do amor excêntrico de seu parceiro por ketchup. Perto dali, Chuchu de Yellow encontrou um companheiro brincalhão em Ditto. Os dois Pokémon estavam envolvidos em um jogo hilariante de mimetismo, Chuchu copiando as travessuras de transformação de Ditto, apenas para explodir em risadas elétricas toda vez que sua tentativa resultava em uma estranheza meio transformada. Yellow, observando o espetáculo, tentava reprimir o riso com a mão firmemente fechada sobre a boca. Green, por outro lado, decidiu desfrutar de um momento de tranquilidade com seu Jigglypuff, a dupla absorta em um fascinante jogo de damas. A concentração gravada em ambos os rostos era cômica em sua intensidade. Jig, pense com cuidado. Se você perder este jogo, não há sobremesa para você esta noite, Green ameaçou brincando. A reação imediata de Jigglypuff foi realizar um movimento inesperado, ganhando vantagem. Puff aplaudiu triunfantemente. Enquanto isso, Scizor e Lucario de Austin estavam envolvidos em um debate acalorado, cada um tentando superar o outro em um teste de força. Tudo bem, vocês dois, Austin interveio, tentando abafar o riso, não viemos aqui para começar uma mini-liga Pokémon. Calma, vocês dois. Austin, por outro lado, decidiu relaxar um pouco. Usando óculos escuros, ele se recostou em uma confortável espreguiçadeira de praia, com um copo alto de limonada ao lado. De vez em quando, uma bola de praia perdida vinha em sua direção, cortesia da partida de vôlei de praia excessivamente entusiasmada de Chansey e Vartortri. Austin o afastava indiferentemente com um sorriso preguiçoso no rosto. Este momento de paz foi logo interrompido por Alter, que conseguiu pregar uma peça em Hiddon.
transformando-se em uma rocha. Alter enganou Riddon para que atacasse diretamente ele. No momento em que Riddon fez contato, Alter desapareceu, deixando Riddon perplexo e ligeiramente tonto por causa de seu ataque inútil. Austin não pôde deixar de rir da expressão confusa de Riddon e da gargalhada vitoriosa de Alter. O resto da noite transcorreu de maneira semelhante, cheia de risadas, amistosos e uma boa dose de pegadinhas, cortesia de Alter. Havia histórias compartilhadas em uma fogueira, marshmallows torrados e ocasionais concursos de canto entre Jigglypuff e Clefairy, um evento que sempre terminava com metade do público dormindo profundamente. Mais tarde, quando as estrelas começaram a polvilhar o céu noturno, Austin se viu contemplando aquela paisagem serena. Ele tinha um sorriso satisfeito no rosto, o brilho fraco da fogueira apagada refletindo em seus olhos. Foi uma noite cheia de alegria e união, um alívio muito necessário para Austin e seus Pokémon. Quando ele estava prestes a encerrar a noite, um puxão suave em sua manga o fez se virar. Era Butterfree, segurando uma pequena pedra em forma de estrela. Os olhos de Austin se arregalaram quando ele percebeu que era um Star Piece. Onde você encontrou isso, Butterfree? Ele perguntou, sua voz cheia de admiração. Butterfree bateu as asas, apontando para um canto isolado da praia. A descoberta levou a uma caça ao tesouro improvisada. Austin e seus Pokémon vasculhando a praia sob o céu estrelado. Suas risadas e gritos de excitação ecoando pela noite. A alguns metros de distância, Yellow estava vivendo sua aventura. Não se atreva, Kitty, ela avisou, vendo seu Pokémon se aproximando do enorme bolo de 3 camadas que ela havia deixado sem vigilância. Mas já era tarde demais, Beedrill saltou e mastigou um pedaço considerável do bolo. Yellow só conseguiu ficar boquiaberto quando Kitty, com cobertura de bolo no rosto, olhou para ela inocentemente. A visão era adorável demais e Yellow começou a rir, puxando a câmera de Austin para capturar o momento. Quando Austin e sua equipe retornaram, eles haviam acumulado uma grande coleção de tesouros de praia, desde Star Pieces e Ratiscales até ocasionais pelo. No momento em que eles estavam separando o saque, um anúncio inesperado veio do sistema de som do resort. Caros treinadores, realizaremos uma competição de natação à meia-noite em cerca de 15 minutos. Reúna-se na piscina se desejar participar. Este novo desenvolvimento fez Pikachu praticamente pular de excitação. Seu amor pelas batalhas aquáticas era bem conhecido. Parece que ainda não estamos dormindo, comentou Austin, sorrindo para seu companheiro elétrico. Yellow, que se juntou a eles, entrou na conversa. Esta noite está cada vez melhor, não é? Austin olhou para a piscina, as sobrancelhas levantadas em surpresa. Parecia que a noite tinha uma última surpresa para ele. Entre os Lapras e Guiarados chapinhando, ele avistou um Magikarp se debatendo com entusiasmo, espalhando água por toda parte. O corpulento treinador ao lado do competidor aparentemente subqualificado estava levantando o punho no ar, gritando, não subestime o Magikarp. Magikarp, o Pokémon respondeu, combinando o entusiasmo do seu treinador com um barulho animado. Austin riu e se inclinou para Yellow sussurrando, ei, veja isso. Deixando Yellow perplexo, Austin deu um passo à frente, acenando com a mão para chamar a atenção do corpulento treinador. Ele apontou para o seu próprio Magikarp visivelmente angustiado, que estava balançando em suas mãos, tentando fugir. Importa-se se eu participar com o meu próprio Magikarp? Ele perguntou. Uma onda de risadas percorreu a multidão, mas o corpulento treinador apenas assentiu, com uma expressão séria no rosto. Quanto mais, melhor, respondeu ele. Austin recuou e, ignorando as risadas da multidão, ergueu seu Magikarp bem alto, ajustando a pegada como um arremessador se preparando para lançar uma bola rápida. O Magikarp olhou para a piscina e depois para Austin, seus olhos se arregalando com o que só poderia ser interpretado como terror. Tudo bem, Magikarp, ele disse, sua voz calma apesar da situação. Lembra do que conversamos? Você vai fazer barulho. Ele piscou para Yellow, que estava observando com os olhos arregalados. E por respingo, quero dizer. E com isso, Austin se levantou e lançou Magikarp em direção à piscina. Houve um suspiro coletivo da multidão quando o Pokémon disparou pelo ar, um brilho vermelho envolvendo-o enquanto ele passava pelos assustados Lapras e Guiarados. Houve um momento de silêncio enquanto todos seguiam sua trajetória, com os olhos arregalados em choque. Então veio o respingo. O Magikarp atingiu a água em um ângulo, sua velocidade criando uma onda gigantesca que encharcou os espectadores e fez com que os outros Pokémon se dispersassem. A corrida nem havia começado oficialmente e Magikarp já havia cruzado a linha de chegada, graças ao lançamento de Austin. O riso irrompeu da multidão, o choque foi substituído pela diversão. Austin, encharcado e sorrindo, fez uma reverência, enquanto Magikarp apenas flutuou na piscina, atordoado e confuso, mas vitorioso. O homem corpulento, que agora estava encharcado até os ossos, só conseguia olhar incrédulo enquanto a multidão gritava, Magikarp, Magikarp. Enquanto as risadas e aplausos diminuíam e Austin e seus Pokémon voltavam para seus quartos, ele não pôde deixar de sorrir. Foi uma noite inesquecível, que incorporou perfeitamente o espírito de sua jornada, cheia de aventuras inesperadas, risadas e lembranças que durariam a vida toda. Enquanto os juízes presenteavam Austin com a medalha de ouro, alguns pareciam céticos. Não era todo dia que o Magikarp levava o prêmio, ainda mais aquele que era lançado. Mesmo assim, a multidão ficou em êxtase, com risadas e aplausos enchendo o ar. E agora, algumas palavras do nosso vencedor. Anunciou o juiz, oferecendo o microfone a Austin. Austin olhou para Magikarp, que olhou para ele com olhos determinados. Ele encolheu os ombros e se abaixou para colocar Magikarp no pódio. A multidão silenciou, o espetáculo de um Magikarp prestes a fazer um discurso era bizarro demais para ser perdido. Carp, Carp, começou batendo as nadadeiras no que poderia ter sido um aceno para a multidão. Magos, Carp, Carp.
Houve uma gota de suor coletiva do público enquanto tentavam decifrar o discurso apaixonado. Enquanto isso, Lucario fazia o possível para manter os ouvidos de Yellow tapados. Green pareceu confuso, finalmente se inclinando para Lucario. O que o peixe está dizendo? Lucario fez uma pausa, estreitando os olhos enquanto traduzia o discurso em sua mente. Então ele começou a transmitir a mensagem. Ele está dizendo: senhoras e senhores, obrigado por esta honra maravilhosa. Sempre me senti incompreendido. Um mero peixe se debatendo no grande lago da vida. Muitos de vocês veem um Magikarp e pensam: oh, é simplesmente uma criatura fraca e indefesa. Mas olhe para mim agora. Acabei de ganhar uma prova de natação contra um Lapras e um Guiarados. Green pescou, surpreso. Mas Lucario não terminou. Ele continua dizendo: e para todos os jovens Magikarp por aí, não deixem ninguém lhe dizer que você não pode realizar seus sonhos. Se você acredita que pode nadar, então você nada. E se alguém tentar para jogar você, lembre-se de flopar com graça. Afinal, não somos apenas peixes. Somos Magikarp, droga. Magikarp sabe que venceu porque Ash conseguiu chegar à linha de chegada? Lucario se virou para Green com um sorriso divertido no rosto. Green, quando você é um Magikarp, você não questiona como. Você apenas comemora o fato de não ter acabado como almoço de alguém. Embora o público não tenha entendido uma única palavra que Magikarp havia dito, a paixão e convicção absolutas na voz do Pokémon os fizeram chorar, e os aplausos trovejaram por todo o resort. O champanhe estourou, as bolhas efervesceram quando Austin levantou a garrafa em um brinde. Foi um dia estranho, isso é certo, mas também verdadeiramente inesquecível. Um dia cheio de risadas, desafios, vitórias inesperadas, e o mais importante, um dia em que o Magikarp, através de seu discurso sincero, lembrou a todos de seu potencial para causar impacto. No dia seguinte, Green caminhou em direção ao bar no movimentado resort Pokémon, deleitando-se com a satisfação de um golpe bem-sucedido que roubou dinheiro suado de alguns treinadores desavisados. Porém, seus pensamentos logo foram interrompidos quando ela ficou cara a cara com o tímido e geralmente introvertido Yellow, que corava furiosamente e parecia nervoso. Green ergueu uma sobrancelha surpreso, perguntando-se o que fez com que Yellow, normalmente confiante e extrovertido, se tornasse tão tímido. Antes que ela pudesse perguntar, Yellow deixou escapar seu pedido. Green, você pode me ajudar a chamar a atenção de Ash? Green soltou um suspiro exasperado enquanto franzia os lábios. Por que me pedir ajuda? Porque você é a mais linda, eu sei, Yellow respondeu ansiosamente, seus olhos implorando a Green para ajudá-la. Green não pôde deixar de rir ao pensar no tímido e reservado Yellow tentando capturar a atenção do distraído Ash. No entanto, havia um problema. Ela também sentia algo por Ash. Yellow, não acho que seja apropriado neste momento, disse Green finalmente. Yellow respondeu, confuso. Por que estamos aqui, Yellow? Green continuou com a voz baixa e comedida. Para treinar, respondeu Yellow incerto. Exatamente. Não acho que Ash precise de distrações neste momento crítico, especialmente porque ele está tão perto de alcançar seu objetivo, argumentou Green, esperando que Yellow entendesse. Eu acho que você está certo, Yellow murmurou com os olhos baixos. Ei, vou te dizer uma coisa, disse Green, seu tom se iluminando. Depois que tudo isso acabar, acho que sei como você pode surpreender Ash e fazê-lo notar você. Realmente? Yellow exclamou, seu rosto brilhando de esperança. Sim, é verdade, mentiu Green com o coração apertado de culpa. Eu prometo ajudá-lo então. Enquanto Green observava Yellow se afastar, com o coração pesado ao saber que ela acabará de mentir para sua amiga, ela não pôde deixar de pensar, sinto muito Yellow, mas Ash é meu. Com duas bebidas frescas na mão, Austin manobrou no meio da multidão movimentada do resort Pokémon, indo em direção ao bar onde Green e Yellow estavam sentados. Seus olhos se fixaram em seus alvos, ele não percebeu a figura imponente caminhando em sua direção até que fosse tarde demais. Seus ombros colidiram, fazendo Austin cambalear ligeiramente e derramar um pouco de sua bebida. Ei, normalmente você pede desculpas quando esbarra em alguém, disse a figura, com uma pitada de aborrecimento em sua voz. Ele era um homem de altura considerável, ombros largos, queixo pronunciado e cabelo penteado para trás que brilhava sob as luzes do resort. Seu nome, Austin logo descobriria, era Richard. Sinto muito, disse Austin sem olhar para trás, claramente despreocupado enquanto continuava andando. Mas Richard não estava satisfeito. Não acho que isso tenha sido genuíno, Richard gritou, estendendo a mão para agarrar o ombro de Austin. Austin se virou para encará-lo, sua expressão neutra. Então não tenho certeza do que dizer a você, Richard, ele respondeu com desdém. A multidão ao redor deles começou a notar o confronto, formando um círculo solto ao redor dos dois. Neste ponto, Yellow e Green tinham visto a comoção e estavam se aproximando. Austin, está tudo bem? Yellow perguntou, preocupação enchendo seus olhos. Antes que Austin pudesse responder, Richard, visivelmente furioso com seu desrespeito, decidiu aumentar a aposta. Que tal uma batalha Pokémon então? Richard desafiou, sua voz ecoando pela multidão. A menos que você esteja com medo, é claro. De repente, Richard sentiu um tapa forte no rosto. Agarrando a bochecha avermelhada, ele se virou para ver o que o atingiu. Para sua surpresa e diversão da multidão, Austin estava segurando uma Magikarp que balançava, parecendo tão chocado quanto Richard. Para que você saiba, Dick, este Magikarp pode bater com mais força do que você pensa. E se você não tomar cuidado, talvez eu tenha que bater em você até a morte com ele, Austin retrucou com a voz gelada. Carpa? Magikarp moveu suas nadadeiras para intimidar, como se estivesse enfrentando Richard antes de perceber que seu treinador iria derrotar esse homem com seu corpo de peixe. Magikarp olhou para Austin e disse, Carp, como se reconhecesse seu papel nesta reviravolta bizarra. A multidão explodiu em gargalhadas.
Da multidão, a voz de Lucario soou. Acho que você pode dizer. Um Magikarp na mão vale 2 voando. O Pokémon fez uma careta como se tivesse acabado de contar a piada do século. Enquanto isso, Green revirou os olhos enquanto Yellow carregava Pikachu e Chuchu ria. A multidão riu ainda mais. Magikarp pareceu ofendido e murmurou algo que parecia muito com um insulto suspeito a Lucario. Eugene, tentando salvar a face, concordou relutantemente com a batalha. Tudo bem, vamos fazer isso. Mal sabia ele que estava prestes a enfrentar um treinador que impunha peixes e seu Pokémon notoriamente atrevido. Pokémon Resort, arena de treinadores? A arena, uma enseada natural repleta de afloramentos rochosos e uma cascata, proporcionava um ambiente muito adequado para os Pokémon do tipo água se envolverem na batalha. A piscina aquecida servia como uma confortável arena de combate, oferecendo amplo espaço para batalhas individuais e duplas, com amplo espaço para os treinadores darem comandos. Numerosos decks de observação circundavam a piscina, equipados com assentos confortáveis para facilitar uma experiência de visualização envolvente para os espectadores. A sombra das palmeiras circundantes proporcionava o refúgio perfeito do sol inflexível. Um árbitro entrou em campo, pronto para arbitrar a próxima batalha. Um canto da arena estava ocupado por Austin, seu Magikarp embalado em seus braços. À sua frente estava Richard, um treinador arrogante que olhava para Austin e seus Pokémon com um olhar depreciativo. Bem-vindos, treinadores. Esta é uma batalha oficial entre Austin e seu Magikarp e Richard com seu Golden. Vocês estão preparados para começar? Austin acenou com a cabeça com confiança, questionando seu Magikarp. Você está pronto para mostrar suas proezas, amigo? Carpa. Richard zombou divertido ao ver Magikarp. Você vai se arrepender disso. Amigo, você está pronto para mostrar àquele ignorante arrogante quem é o melhor peixe? Carpa. Não desanimem, lutem como planejamos. Todo mundo está torcendo por vocês, certo, pessoal? Austin olhou para Pikachu e Lucario, mastigando suas Cheerios. Crunch, pica, gulp, vá, seu pedaço de merda inútil, Lucario exclamou, enquanto Austin balançava a cabeça e se concentrava em Magikarp. Não se preocupe, amigo, eu tenho fé em você. Carpa. Muito bem, vamos começar a batalha. O apito soou e a escaramuça começou. Austin jogou Magikarp, mas calculou mal seu peso, fazendo com que o peixe batesse na lateral da piscina e provocasse uma onda de alegria no público. Suspirando, Austin avançou e cutucou Magikarp na água com os dedos dos pés. Ah, patético. Só porque o seu Magikarp é rosa não o torna poderoso, Richard riu. Implacável, Austin ordenou que Magikarp usasse Splash. A multidão ria e zombava enquanto os peixes se debatiam inutilmente. Enquanto isso, Golden avançou com o objetivo de explorar a vulnerabilidade do Magikarp. No entanto, Austin permaneceu imperturbável, sabendo que este era apenas o começo de sua estratégia. Conforme Golden se aproximava, Austin chamou Magikarp para usar o Splash. Para surpresa de todos, Magikarp entrou em ação, lançando-se ao se esquivar do ataque do chifre de Golden e retaliar com um ataque, utilizando seu peso e gravidade para aumentar sua velocidade e força. Golden tentou contra-atacar com Horn Attack e Water Pulse, mas Austin treinou Magikarp para fugir e contra-atacar com Tackle. Inexplicavelmente, o Magikarp de Austin começou a irradiar uma luz brilhante, uma explosão repentina de energia percorrendo sua pequena estrutura, iluminando seu corpo com um brilho intenso. Austin observou maravilhado enquanto as nadadeiras de Magikarp se alongavam e se aguçavam, suas escamas adquirindo um tom laranja ardente. No instante seguinte, Magikarp desapareceu, sendo substituído por um imponente Gyarados, seu corpo ondulando com músculos e poder, seus olhos brilhando com um fogo sobrenatural. Richard recuou surpreso e admirado, reconhecendo que havia calculado mal seu oponente. Dourado use. Mas antes que Richard pudesse completar seu comando, Gyarados rugiu, lançando Golden no ar e jogando-o para fora da arena. Não, meu peixe. Bom trabalho, Gyarados. Austin soltou um grito triunfante quando Gyarados, o Pokémon feroz e imponente, se virou para encará-lo. Por um momento, houve uma tensão palpável no ar enquanto a criatura encarava seu treinador com um olhar frio e calculista. Austin sabia que este era o momento da verdade. Gyarados o estava avaliando, determinando se ele era realmente digno de sua lealdade. Uma risada lenta e sinistra escapou dos lábios de Austin quando ele estendeu a mão para a fera. Gyarados respondeu com um movimento repentino e violento, atacando com sua língua poderosa e envolvendo Austin em um abraço viscoso e pútrido. Austin recuou enojado, seu corpo se contorcendo enquanto a língua coberta de muco deslizava por sua pele. Obrigado pelo banho, amigo, Austin murmurou fracamente, sua voz quase inaudível acima do som de sua ânsia de vômito. Qualquer ajuda, pessoal? Austin perguntou ao ver Pikachu e Lucario se afastando. Oh meu, você cheira pior do que um ovo podre deixado para secar no lixo. Então, curta o banheiro depois de usá-lo e esqueça de dar descarga. Pica-pi. Pikachu concordou com Austin. Ei, eu coro. Lucario, quebrar a maçaneta não significa que você corou. Então o que isso significa? Isso significa que você deixou uma grande bagunça. Bem, eu culpo sua comida. Pica. Girados. Não apoiem vocês dois. Pi. Girados. Parágrafo MAC. É comum nos dias quentes de verão ver crianças correndo, borrifando umas nas outras ou PJ selvagem com jatos de água das bocas do brinquedo Hemorrhoid na forma de um ataque Babobin, ou uma Hydro-Pump em algumas das versões mais recentes. É por uma boa razão que dentre os incontáveis Pokémon que atiram água, esses brinquedos têm o formato de Hemorrhoid, pois o Hemorrhoid selvagem anexado ao Mantine age de maneira surpreendentemente semelhante.
Mantic, um bebê de Mantine, forma sem Remoraidid, é capaz de usar ataques de água, mas os ataques têm mais semelhança com uma corrente alterada do que com os ataques da maioria dos Pokémon de água. Uma vez que evoluem para Mantine, os ataques tornam-se rajadas com mais força do que uma mangueira e são expelidos não pela boca, mas pelo compartilhamento de água entre Mantine e seu Remoraidid anexado. Isso permite que Mantine se concentre em manobras no ar, enquanto seu Remoraidid atira pequenos pássaros como Vingu no ar com jatos de água ou repele outros Mantine de seu território. Assim que um Remoraidid acerta um ataque bem-sucedido, o Mantine festeja e o Remoraidid recolhe os restos. Com o tempo, à medida que suas habilidades crescem e se deleitam com mais e mais restos, um Remoraidid ficará grande demais para que seu Mantine anexado possa voar. Quando isso acontecer, eles colocarão um ovo na asa do hospedeiro, que eclodirá rapidamente e se tornará um novo Remoraidid. Esta é uma experiência traumática para muitos Mantine, que lamentam a perda de seu parceiro, ignoram seu novo hospedeiro e começam a usar movimentos físicos como Takedown e Wing Attack. Os Remoraidid logo evoluem para Octillery, e na falta de alguém para levá-los a voar, trocam seus ataques de água por rajadas de tinta poderosas e ofuscantes. Capítulo 394. Em seu quarto, sob o brilho suave da luz noturna, Green estava em frente ao espelho, aplicando maquiagem lentamente. Ela destampou o batom e estava prestes a aplicá-lo quando, de repente, Yellow apareceu sem qualquer aviso. Green, eu preciso de você. Assustada, a mão de Green estremeceu e ela desenhou uma linha torta de batom vermelho no rosto. Yellow, você não pode bater primeiro, ela disse, irritada. Yellow olhou para Green e depois para a porta ao lado dela. Ela levantou a mão. Bater? Green suspirou, balançando a cabeça enquanto pegava um lenço para limpar a mancha de batom. O que você quer? Eu estava pensando em comprar um vestido novo. Você se importa em me ajudar? Yellow perguntou inocentemente. Yellow, eu já te disse. Ash não precisa de nenhuma distração neste momento crítico, especialmente porque ele está tão perto de alcançar seu objetivo, respondeu Green, com a voz séria. Yellow estreitou os olhos e respondeu. Eu poderia dizer o mesmo sobre você. Perdão? Eu poderia dizer o mesmo. Ash não precisa de distrações. Mas não estou distraindo ele. Realmente? Sim. Então o vestido de $1000 Pokédollar que você comprou foi em vão? Green revirou os olhos. Ei, uma garota não consegue se divertir? Yellow sorriu. Ela pode, mas considerando que é você, é estranho que você não tenha simplesmente roubado? Green bufou. Não sou ladrão o tempo todo. Yellow cruzou os braços. Você roubou mais de $10.000 de treinadores nas últimas horas. Green corou levemente com isso. Uau, esse é um novo recorde. Você gosta de Ash, não é? A pergunta de Yellow pairou no ar, deixando a sala em silêncio. Green parou de limpar o rosto com o lenço, olhando para Yellow em silêncio. Ela finalmente quebrou o silêncio. Por que você gosta dele? Ele é meu herói. Foi ele quem me salvou da minha jaula. Durante toda a minha vida, tio Wilton me tratou como se eu fosse um canhão de vidro, sempre tentando me proteger. Foi tão frustrante, me senti tão preso até que ele entrou na minha vida. Então, é por isso? Green perguntou, sua voz suave. Não, foi assim que me apaixonei por ele. Mas quando comecei a viajar com ele, vi a força que ele havia desenvolvido através do trabalho duro. Ele me mostrou um caminho que eu poderia seguir, ele era alguém que eu poderia admirar. Mas com o passar do tempo, eu o vi desmoronar, eu o vi no seu pior. E eu sabia naquele momento eu queria que sua dor o abandonasse. Se eu pudesse tirar sua dor e suportá-la sozinho, eu faria isso em um batimento cardíaco. Green ouviu em silêncio, seus olhos focados em Yellow. Diga-me, Green, você sabe por que Ash? Não, Austin está travando uma guerra contra a equipe Rocket? Por quê? Porque na SS Anne, Haticat morreu. Green respirou fundo, a revelação a fez sentir uma pontada no coração. Ela sempre soube que Austin estava lutando contra a equipe Rocket por um motivo, mas não percebeu a profundidade de sua dor. Yellow continuou. Eu vi o pior dele depois da morte dela, e mesmo depois de tudo isso, vi que seu amor, sua compaixão ainda estava lá. Green, eu amo porque ele é. Green terminou a frase suavemente e incrível. Ela não pôde deixar de concordar. Austin era realmente incrível, e essa foi uma das razões pelas quais ela também se apaixonou por ele. Por que você gosta dele? Yellow perguntou, seu olhar nunca deixando de Green. Green sorriu e recostou-se com os olhos pensativos. Eu nasci em Pallet Town. Com isso, os olhos de Yellow se arregalaram. Essa foi a mesma cidade em que Ash nasceu. Tive um pai amoroso e uma mãe incrível. Eles eram o meu mundo até que um dia, enquanto voltava da escola, esbarrei em alguém. Talvez se eu não tivesse esbarrado naquele monstro, minha vida poderia ter sido normal. Yellow ouviu atentamente, seu coração doendo por Green. O que aconteceu? Ela perguntou. Green olhou para o teto, com os olhos úmidos. Fui sequestrado por aquele monstro e levado para um centro de treinamento onde deveria ser doutrinado para me tornar seu seguidor. E o que aconteceu? Yellow perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu escapei ao lado de outro garoto que se tornaria meu irmão mais novo. E desde então, para sobreviver, para sustentar nossas vidas, eu tive que roubar. Eu tive que me tornar parte do submundo. Então Austin, entrou na minha vida. Ele chamou minha atenção depois de alguma forma ter tirado seu próprio dinheiro de minhas mãos. Você tentou enganá-lo? Yellow interrompeu, ao que Green simplesmente assentiu. Sim, não funcionou com ele. Ele se tornou alguém que não pude esquecer quando um Pokémon lendário veio conhecê-lo. O que? Os olhos de Yellow se arregalaram em choque, refletindo exatamente a reação de Green.
Sim, minha reação também. Então nos conhecemos na SS Anne e ele me intrigaram ainda mais. Ele não me denunciou às autoridades e, acima de tudo, ele podia me ler como um livro, como se soubesse tudo sobre mim. Ele era alguém que eu nunca poderia esquecer. Então ele me contratou. Eu vi sua bondade e sua crueldade, sua ferocidade e seu poder. Mas o que consolidou meu amor por ele foi que ele era alguém em quem eu poderia me apoiar e chorar. Eu não precisava ser tão forte, incrivelmente bonito. Vá em frente, Green Yellow interrompeu, com os olhos cheios de impaciência e curiosidade. Green riu. Com ele por perto, tive algo que nunca tive, mas sempre quis. O que? Yellow se inclinou, sua atenção totalmente voltada para Green. Alguém em quem eu pudesse confiar. Alguém com quem eu pudesse compartilhar meu fardo, confessou Green. Eles ficaram em silêncio por um tempo até que Yellow se aproximou até ficarem cara a cara. Vamos ver qual de nós consegue conquistar seu coração depois que toda essa bobagem da equipe Rocket acabar, disse Yellow, estendendo a mão para Green. Green riu e apertou a mão de Yellow. Não pisque ou vou tirá-lo de você, Yellow. Como se você pudesse, retrucou Yellow com os olhos brilhando de determinação. Pokémon Resort, curso de voo. O Flying Cores era um estádio ao ar livre que parece se estender até as nuvens. O sol brilha em um céu azul claro e o ar está repleto de sons de treinadores entusiasmados e do bater de asas. Se alguém olhasse para baixo, veria uma vasta arena circular cercada por um fosso de água, com 4 pilares imponentes em cada um dos pontos cardeais. Uma série de painéis no chão se abrem, revelando 4 túneis. Um grupo de Pokémon do tipo voador, incluindo Fearu, Butterfree, Pidgeot, Shedinja e Scizor, se reuniram em uma clareira. Um instrutor, vestido com equipamento de voo, caminha até eles. Pessoal e Gal, vamos começar com alguns exercícios básicos e depois passar para manobras mais avançadas. E para aumentar a emoção, quem fizer melhor vai ganhar um prêmio especial. Os Pokémon se entreolharam com um brilho competitivo nos olhos. Primeiro, vamos trabalhar nas suas técnicas de decolagem e pouso. Fearu, por que você não nos mostra como isso é feito? Fearu estufou o peito ao ser escolhido primeiro. Fearu decolou do chão e voou alguns metros antes de pousar suavemente. Ótimo trabalho, Fearu. Agora todos os outros experimentem. Os outros Pokémon se revezaram praticando suas decolagens e aterrissagens. Ninguém lutou ao terminar o aquecimento, que nem poderia ser considerado um aquecimento quando se lembraram do treinamento de Austin de usar a gravidade de Clefable para aumentar a dificuldade. A seguir, vamos trabalhar na sua agilidade aérea. Butterfree, quero que você demonstre um loop de loop. Butterfree decola e voa em círculos, realizando um loop de loop. Excelente, Butterfree. Agora quero que todos experimentem. Os Pokémon se revezam praticando seus loops e novamente, nenhum lutou mesmo quando obstáculos foram colocados. Agora vamos passar para algumas manobras mais avançadas. Pidgeot, quero que você demonstre um giro de barril. Pidgeot decolou e voou em linha reta, depois virou de cabeça para baixo e rolou no ar. Fantástico, Pidgeot. Agora todos os outros experimentem. Austin recostou-se frustrado enquanto observava o treinamento sem brilho dos instrutores do resort. Ele não pôde deixar de gemer interiormente. Que desperdício de dinheiro, ele murmurou baixinho. Achei que este resort me proporcionaria alguma maneira de ser forte o suficiente para chutar a linha do cabelo de Giovanni de volta para o inferno. Enquanto isso, Lucario e Pikachu saboreavam o sofrimento de Austin. Sabe, pirralho, Lucario falou quebrando o silêncio. Durante meu tempo na guerra, não tínhamos resorts de treinamento sofisticados como este. Treinamos em condições adversas, no meio das batalhas para dominar os estilos de aura. Estilos de aura? Austin repetiu intrigado. Pikachu inclinou a cabeça, igualmente curioso. Tenho certeza que você sabe que os movimentos feitos pelos Pokémon são realizados através do fluxo de força vital ou aura, começou Lucario. Os estilos de aura utilizam esse fluxo para aprimorar os efeitos dos movimentos para maior velocidade ou força. Por que você não me contou isso antes? Austin perguntou, um pouco exasperado. Você não perguntou, Lucario respondeu com indiferença. Austin respirou fundo para se acalmar antes de fazer a pergunta que estava queimando em sua mente. Lucario, você pode ensinar estilos de aura a todos? Lucario balançou a cabeça. Não pode. Por que não? Austin exclamou frustrado. Como você conseguiu a manipulação da aura, pirralho? Lucario rebateu. Visualização do fluxo da aura, Austin respondeu, seu tom inseguro. Exatamente. É assim que os humanos aprendem a aura. Mas e os Pokémon, que podem utilizar a aura desde o nascimento através dos instintos? Como você pode ensiná-los a controlar esse fluxo? Lucario explicou pacientemente. Pikachu entrou na conversa, oferecendo seus 2 centavos. Não, Lucario respondeu antes de dar uma mordida em sua pipoca com cobertura de chocolate. Então como podemos ensinar a todos? Austin perguntou, ficando mais impaciente a cada segundo. Através da batalha, Lucario respondeu simplesmente. Batalha? Austin repetiu, surpreso. Exatamente. Através de duras batalhas que levariam um Pokémon a não confiar em seus instintos, continuou Lucario. Você não pode fazer isso de outra maneira? Austin implorou. Instintos não são tão fáceis de descartar, pirralho. Então, se você quer que todos fiquem mais fortes através de estilos de aura, você precisa procurar um lugar que tenha Pokémon selvagens extremamente fortes para lutar e levá-los ao limite, aconselhou Lucario. Austin ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Pokémon selvagem forte. Austin pensou enquanto inclinava a cabeça para trás, fechando os olhos e soltando um suspiro profundo. Mas sua contemplação foi abruptamente interrompida pelo toque de seu telefone. Austin saiu de seu devaneio e pegou o dispositivo, seu coração disparado com uma sensação de urgência. Olá,
Ele respondeu, sua voz uma mistura de ansiedade e curiosidade. A voz do outro lado estava hesitante, sem saber como proceder. Olá, disse, seguido por um grunhido quando Austin sabia que Jesse havia roubado o telefone de James. Prazer em ouvir de você, senhora Jesse. Como você está? Austin disse, imitando a voz de Don Quixote do Flamingo. Pare com essa merda de tarôs, a voz interrompeu com impaciência. Temos o que você precisa? Isso é ótimo e tudo, mas quando poderei obter informações sobre minha mãe? Jesse exigiu. A mente de Austin disparou enquanto ele considerava suas opções. Você receberá a informação no dia em que a equipe Rocket lançar seu ataque a canto, ele finalmente respondeu, com a voz firme e inabalável. O que? A voz exclamou em descrença. Sem hesitar, Austin desligou, sua mente já correndo para planejar seu próximo movimento. Enquanto James caminhava nervoso em meio à bagunça dos aposentos descuidados de Jesse, ele não pôde deixar de notar a tensão ansiosa gravada em seu semblante. Seus olhos corriam de um lado para o outro, como se procurassem escapar da atmosfera opressiva da sala. Mas, infelizmente, o destino tinha outros planos. De repente, um grito agudo quebrou o silêncio, enquanto a voz de Jesse reverberava pelo espaço apertado. Olá! Droga, ele me cortou. James estremeceu, como se tivesse sido atingido por um golpe físico. O telefonema claramente não estava indo bem. Enquanto examinava os arredores, James não pôde deixar de notar a desordem que o cercava. Caixas de pizza espalhadas pelo chão, roupas descartadas espalhadas ao acaso pela sala. E no meio de tudo isso, ele estava de pé, um farol de energia nervosa em um mar de caos. Mas antes que James pudesse tentar entender a situação, Milton apareceu em cena, seu sotaque sulista cortando o ar como uma faca. Gente, por que vocês trancam a porta? Ele falou lentamente, estreitando os olhos enquanto observava a cena diante dele. Enquanto James e Jesse trocavam olhares tensos, Milton continuou. Estou interrompendo alguma coisa? Sua voz estava cheia de suspeita. Sem perder o ritmo, Jesse respondeu. Milton, o que é isso? Seu tom se encheu de raiva. E então, como um raio do nada, Milton deu a notícia. Os executivos convocaram uma reunião. As palavras pairaram no ar como um sinal de morte, e James pôde sentir seus nervos subindo a novos patamares. O que quer que estivesse para acontecer, ele tinha certeza de uma coisa. Nada neste mundo seria o mesmo novamente. Parágrafo Mac. Em retrospecto, havia muitos sinais reveladores de que Octillery era mais inteligente do que imaginávamos. Eles aprendem ataques psíquicos e pegam pedras, ferramentas, armas, para caçar suas presas, mesmo na chamada natureza selvagem. Com um treinador humano, eles são notavelmente adaptáveis e podem aprender até mesmo ataques de fogo com notável facilidade. A coisa mais estranha sobre a recente descoberta do Professor El não foi que as marcas de tinta Octillery tão frequentemente encontradas em cavernas subaquáticas fossem uma forma de escrita, mas sim que demorou muito para que qualquer um de nós, exceto alguns supostos malucos, percebesse. A linguagem humana é baseada em grande parte nos poderes dos Unons e nas vocalizações de incontáveis Pokémon selvagens, mas isso provou ser de pouca utilidade na decifração da escrita Octillery, um estranho conjunto de tinta que não se assemelha a nenhuma letra ou símbolo conhecido pelo homem. O que aprendemos com isso é pouco. Não sabemos se eles contam histórias nas paredes das cavernas e dentro de suas tocas, se mantêm registros ou simplesmente transmitem ordens elaboradas com detalhes surpreendentes. O pouco que sabemos agora é que a tinta de Octillery não é uma substância natural, mas sim cuidadosamente trabalhada em pequenos buracos de minerais submarinos, comida e cuspida por Octillery para produzir mensagens que outros Octillery compreendem claramente. O resto são conjecturas. Curiosamente, quando a bola de tinta preta chamada Octazuoka explode no oponente de um Octillery, muitos dos sinais vistos em sua explosão têm uma semelhança impressionante com aqueles comumente vistos em cavernas submarinas. Talvez isso seja uma coincidência, mas a maioria considera provável que Octillery escreva mensagens em seu alvo quando eles atacam, as quais apenas sua própria espécie pode entender. Capítulo 395. Mudança de ponto de vista. Floresta primata de Apenheu. No coração da floresta existe um espetáculo que ao mesmo tempo encanta e confunde. Uma visão que atrai tanto os curiosos quanto os aventureiros, mas também exige cautela e respeito. Aqui, entre a folhagem verdejante e o humus terroso, reina um monkey, orgulhoso e dominante. De cada árvore e arbusto, seus olhos curiosos observam as idas e vindas daqueles que ousam entrar em seus domínios. As crianças ansiosas e inocentes aventuram-se com ingenuidade nos seus corações, procurando apenas apaziguar os membros mais amáveis desta sociedade simiesca com guloseimas e petiscos. No entanto, nas sombras, invisíveis aos jovens insensatos, espreitam os treinadores. Armados com pokébolas e determinação, eles procuram capturar essas criaturas, aproveitar seu poder e torná-las suas. E assim esta floresta de Monkey permanece como uma dicotomia de inocência e selvageria, um lugar de maravilha e perigo entrelaçados. Aqueles que desejam trilhar seus caminhos frondosos devem fazê-lo com cautela e respeito, para não serem vítimas do poder primordial dessas feras indomadas. A floresta era uma tapeçaria vibrante de green esmeralda, um labirinto de galhos entrelaçados, folhas sussurrantes e vida selvagem animada, um ecossistema movimentado congelado no tempo. Ao longe, Austin e seu grupo heterogêneo prepararam um piquenique, o buquê aromático de suas iguarias cruzando o ar tranquilo como um perfume hipnótico, irresistível às narinas. Entre a folhagem densa, uma tribo de monkeys curiosos se agitava, seus olhos brilhando com uma curiosidade quase humana sob a luz fragmentada do sol. Eles foram inicialmente tímidos, seus instintos os alertaram sobre os estranhos humanos e sua tentadora distribuição de alimentos. Mas em breve, o fascínio irresistível destes odores exóticos derrotou seus medos primitivos.
O líder da banda, um espécime particularmente ousado, desceu de seu trono arbóreo, seus dedos ágeis surrupiando um boné de treinador num piscar de olhos. Para a surpresa coletiva de seus companheiros peludos, o treinador continuou dormindo, alheio à súbita nudez de sua cabeça. Enquanto o Alpha Monkey brandia seu troféu em triunfo, ele percebeu que seus amigos estavam olhando para ele, incrédulos. Perplexo, ele olhou para sua mão apenas para encontrá-la vazia. O boné que antes estava presente agora misteriosamente ausente. Sua surpresa rapidamente se transformou em uma frustração latente quando ele se lançou contra o adormecido Austin, tentando recuperar o boné roubado. Cada tentativa foi frustrada pela astúcia do esperto Musharna, que ficava trocando a tampa por folhas e itens florestais aleatórios. O tempo passou enquanto a floresta ecoava com os uivos desanimados do Monkey, um rufar de tambores para a comédia primitiva que se desenrolava na selva. Eventualmente Austin, com um brilho travesso nos olhos, acordou de seu cochilo e fixou os olhos em seu antagonista peludo. Se você gosta do boné, bem, teremos que resolver isso com um duelo, meu amigo, anunciou ele, com a voz carregada de expectativa. Com um grito de guerra que teria feito King Kong correr atrás de seu dinheiro, o diminuto Monkey atacou Austin com os punhos cheios de raiva. Mas Austin interceptou casualmente a criatura em pleno voo, agarrando-o pelo rabo. A visão de Austin maltratando o furioso Monkey provocou risadas entre Yellow e Green, que compararam a cena absurda a uma criança sendo repreendida por consumir muitos doces. Escute, meu amigo peludo, isso não é uma briga. É uma batalha Pokémon. O tom de Austin era em parte professor, em parte observador divertido. Então, Pikachu, você está pronto para um confronto? Ele gritou, voltando seu olhar para Pikachu que estava dormindo profundamente, abraçando um pacote de ketchup como um ursinho de pelúcia muito perdido. Em total contraste, Chuchu, o Pikachu de Yellow estava lançando olhares mortais para o pacote de ketchup, como se fosse a reencarnação do diabo, o que era justo na mente de Austin, considerando que a marca que Pikachu amava era o molho de macarrão. Bem, se Pikachu gostasse dos sucos de um caracol na língua, quem era ele para negar ao Pikachu algo assim? Um terapeuta de conversão. Alguém mais está se sentindo bem o suficiente? Austin perguntou, lutando para manter uma cara séria. Oh, eu poderia fazer um pouco de exercício matinal. Lucario entrou na conversa, segurando uma tigela de sorvete de chocolate, cuja visão faria um nutricionista chorar. Sim, Monkey, vamos fazer barulho, ele se dirigiu à criatura ainda fervilhante. Mas espere, se eu largasse meu sorvete para lutar com você, isso não contaria como um ataque armado? Lucario questionou com um sorriso malicioso, olhando para Austin em busca de validação, que respondeu com um encolher de ombros indiferente. A floresta mais uma vez se encheu de risadas, deixando o Monkey totalmente perplexo e ainda mais determinado a recuperar sua dignidade e, mais importante, aquele boné indescritível. Com uma estocada e uma série de ataques de fúria devastadora, Monkey, um pequeno Pokémon símio alimentado por um potente coquetel de raiva e frustração, se lançou em direção a Lucario. O Pokémon Aura, Lucario, sentou-se no chão, consumindo tranquilamente sua sobremesa congelada com um ar de sublime distanciamento. Essa imagem de paz foi interrompida pelo ataque do diminuto, mas feroz, Monkey, que aproveitou toda a sua raiva primitiva na tentativa de interromper a sessão de sorvete de Lucario. No entanto, Lucario não era um mero Pokémon. Ele era um veterano experiente, um maestro das artes marciais, seu corpo dançando na arena de combate como uma sinfonia de movimento e expectativa. Cada ataque frenético de Monkey foi habilmente esquivado, as evasivas de Lucario graciosas e fluidas, como se ele estivesse envolvido em alguma forma de balé violento. O acesso de raiva de Monkey continuou a aumentar, transformando-se de uma panela fervente de raiva em uma erupção vulcânica de selvageria descoordenada. O rebelde combatente primata, em sua fúria desenfreada, cometeu um erro de cálculo crítico. Ele direcionou sua ira para algo precioso e sacrossanto para Lucario, sua amada tigela de sorvete. Como se estivesse possuído pelos espíritos de artistas marciais lendários, Lucario respondeu com um contra-ataque violento. Num piscar de olhos, Monkey foi lançado no ar, sua trajetória terminando abruptamente contra a casca inflexível de uma árvore próxima. Bem, alguém tem temperamento, observou Austin, uma sobrancelha levantada em diversão enquanto Lucario tirava a poeira das patas. O Pokémon Aura bufou de indignação. Quando se trata de proteger meu sorvete, sou como um ursaringue com um pote de mel. Ok, Ursinho Paul, assassinato não é um pouco exagerado? Austin respondeu, o canto da boca se contorcendo em diversão. Definitivamente não, quando o sorvete está em jogo. É uma questão de princípio, insistiu Lucario. Ah, claro, e suponho que agressão e sobremesa vai se sustentar no tribunal? Austin respondeu, balançando a cabeça em descrença. A atenção de Austin foi desviada por uma luz brilhante, um sinal universal de uma evolução iminente no mundo Pokémon. Monkey estava se transformando, seu corpo se alterando e crescendo, sua aparência se tornando mais ameaçadora. À medida que a luz ecoava, um poderoso Primeape emergiu, completo com algemas de metal pesado em seus pulsos e tornozelos, características faciais simiescas e a notável adição de uma veia impressionantemente latejante em sua testa. Era a imagem do poder bruto, uma manifestação bípede de força furiosa. Sem perder o ritmo, Primeape se lançou contra Lucario, optando por um rápido Mach Punch. Mas Lucario, tendo retomado seu estado zen de tomar sorvete, evitou o ataque e reapareceu no braço de Primeape num piscar de olhos. Lucario colocou um pé no rosto de Primeape, aplicando pressão o suficiente para fazer o primata furioso cair no chão com um golpe cômico. A poeira baixou, revelando uma cratera digna de uma história em quadrinhos, onde Primeape sofreu uma queda bastante dramática, ficando inconsciente de braços abertos. Voltando para Austin com um ar de satisfação, Lucario estendeu sua tigela, agora uma paisagem abatida de poeira e sorvete coberto de sujeira. Traga-me um novo. Acho que você precisa de terapia, não de sobremesa, sugeriu Austin, ainda rindo da teatralidade de Lucario.
Mas sempre me sinto surpreso ao ver como o sorvete é muito melhor do que a terapia, respondeu Lucario, acrescentando uma piscadela brega. Parágrafo MAC. Uma das tradições mais estranhas de Mahogany Town, ou mesmo de toda Johto, é o festival conhecido como Dia do Delibird. Realizado nos dias mais sombrios do inverno, o dia contém todas as celebrações habituais de um Pokémon favorito, como um desfile de carros alegóricos Delibird e um torneio de batalha de um Pokémon para determinar o rei ou rainha Delibird da cidade. E depois há a entrega de presentes. Da maneira distorcida dos presentes de um Delibird, as pessoas no dia do Delibird preenchem seus papéis de embrulho com presentes genuínos ou dispositivos explosivos e dão um a todos na cidade que conhecem. Alguns explosivos são brincadeiras, um presente é aberto, um monte de pólvora é recebido e todos dão boas risadas. Outros são uma bagunça para limpar e são considerados declarações de desprezo e até causam ferimentos leves. É por esta razão que todos os tipos de poções e refrigerantes também são comumente embrulhados como presentes para bons amigos, e às vezes até revivem. De acordo com um costume profundamente arraigado que alcançou força de lei, nenhum presente pode ser recusado neste dia, e nenhuma pessoa pode ser processada por quaisquer danos que seus presentes causem. Embora este seja um dia festivo e alegre para as crianças e para aqueles que sabem que não têm inimigos, para muitos é um dia de medo, um dia para acertar contas antigas, uma forma de o povo de Mahogany resolver as suas rixas com a morte antes de rasgar a comunidade à parte. E é exatamente como o Pokémon caprichoso que este festival homenageia. Apesar da crença comum a qual muitos treinadores se apegam desesperadamente, não há nada de aleatório nos presentes de Delibird. Capítulo 396. A base da equipe Rocket era um centro de atividade, com o ar denso de tensão e o cheiro acre de maquinário. Jesse, James e Melto se encontraram sentados na sinistra sala executiva ao lado de outros potenciais candidatos executivos, um silêncio tão pesado que pesava em suas almas. Os únicos sons audíveis eram o ocasional arrastar de pés e o rosnado baixo que emanava de Ariana, seu rosto exibindo uma ameaçadora marca de queimadura que parecia pulsar de raiva. Jesse se contorceu em sua cadeira, seus olhos percorrendo nervosamente entre Ariana e os outros executivos presentes. A atmosfera estalava com uma sensação palpável de destruição iminente, como se o menor passo em falso pudesse acender um barril de pólvora de violência e caos. Quando Proton entrou na sala, a tensão aumentou ainda mais. Os olhos estreitos de Ariana viajaram para cima e para baixo em sua forma, avaliando-o com um olhar frio e calculista. Proton deleitou-se com atenção espessa, um sorriso sádico gravado permanentemente em seu rosto enquanto provocava Ariana. Bem, Ariana, você está diferente. Você tentou um novo penteado? Seus olhos brilharam com prazer malicioso. A resposta de Ariana foi rápida e nítida. Oh, isso? É o que acontece quando você se depara com uma escaramuça entre aquele Mewtwo insuportável e um Moltres enfurecido, ela retrucou, sua voz pingando raiva e frustração. A sala caiu em um silêncio desconfortável mais uma vez, o peso das tensões e rivalidades tácitas pairando no ar. No momento em que o silêncio sufocante ameaçava consumir a todos, Petrel irrompeu na sala, quebrando a atmosfera opressiva com seu tom urgente. Silêncio. O chefe está ligando, ele anunciou, sua voz cortando a tensão como um tiro no silêncio. A sala mudou quando os executivos se levantaram, com uma mistura de respeito e medo estampada em seus rostos. O ar ficou mais denso com a expectativa enquanto aguardavam a chegada do chefe, com a respiração superficial e o coração batendo forte. De repente a sala mergulhou na escuridão enquanto as luzes se apagavam, envolvendo o espaço em uma atmosfera ao mesmo tempo agourenta e enervante. Então, como se fosse uma deixa, um brilho bruxuleante surgiu, revelando a iluminação sinistra de uma tela de TV que acabará de ser ligada. Na tela, uma figura se materializou nas sombras, o rosto obscurecido pela luz fraca. Mas a sua voz, profunda e autoritária, cortou a escuridão com um ar inconfundível de autoridade. Lionel Giovanni sentou-se majestosamente em sua cadeira, com um persa descansando em seu colo, enquanto se dirigia a seus leais subordinados. Tomem seus lugares. Temos muito o que discutir, mas antes disso devo parabenizar a todos. Estamos agora um passo mais perto da concretização dos grandes planos da equipe Rocket. Suas palavras pairaram no ar como uma promessa venenosa, o peso de suas intenções sinistras era palpável. Os vilões, presos em sua teia de engano e zombaria, não puderam deixar de sentir uma excitação arrepiante diante do caos iminente que estavam prestes a desencadear sobre a região desavisada. Dentro de um mês, a região de Canto pertencerá a nós, declarou Lionel Giovanni com uma presença imponente, sua voz ressoando pela sala como um prenúncio de dominação iminente. A atmosfera ficou pesada com a expectativa, cada pessoa na sala consciente do peso das palavras de Giovanni. À medida que os ecos da declaração de Giovanni se desvaneciam, ele voltou seu olhar penetrante para Petrel, um homem conhecido por seu comportamento frio e intelecto astuto. Petrel, os projetos estão prontos? Giovanni perguntou, sua voz uma mistura de autoridade e expectativa. Os lábios de Petrel se curvaram em um sorriso sinistro, com um brilho de satisfação nos olhos. A maioria dos projetos está realmente pronta, senhor, respondeu ele, com a voz cheia de confiança calculada. Mas então, sua expressão vacilou ligeiramente. No entanto, há um projeto que requer um pouco mais de tempo. A sobrancelha de Giovanni se arqueou, sua curiosidade despertada. Projeto Tufuzer, presumo? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Petrel assentiu, seu olhar firme enquanto continuava. Sim, senhor. Giovanni recostou-se na cadeira considerando as palavras de Petrel. Estimativas? Ele pressionou, seu tom revelando uma mistura de impaciência e expectativa. A expressão de Petrel ficou séria quando ele respondeu. 3 semanas, senhor, no mínimo. Queremos garantir que a base da fusão seja sólida. Apressar este projeto específico pode ter consequências que desejamos evitar. Giovanni bateu os dedos no braço da cadeira, com um brilho calculista nos olhos.
Muito bem. Um sorriso frio se espalhou pelo rosto de Giovanni enquanto uma nova ideia se formava em sua mente. E Petrel continuou ele, com a voz cheia de sinistro deleite, quando o projeto Tufuzer estiver quase concluído, peça a Meltwo que faça uma visita. Tenho certeza de que nosso formidável amigo psíquico adoraria a oportunidade de testemunhar os semideuses. Rastejando a seus pés. O aceno de Petrel transmitiu compreensão e um sentimento compartilhado de antecipação. Enquanto isso, Jesse, James e Meltwo, que estavam ouvindo atentamente a conversa, se viram momentaneamente perdidos nas profundezas dos planos de Giovanni. A confusão dançava em seus olhos enquanto trocavam olhares perplexos, lutando para compreender toda a extensão das maquinações de Giovanni. Mas mesmo em meio à confusão, a dupla Jesse e James não pôde deixar de sentir uma pontada de desconforto, especialmente quando souberam que Doflamingo destruiria a equipe Rocket em um mês. Enquanto Pikachu e Pidgeot voavam pelos céus de Saffron City, o vento açoitava seus pelos e penas, criando uma experiência fabulosa de arrepiar os cabelos. Abaixo deles, a movimentada metrópole passava zunindo como um carnaval em alta velocidade. Um caleidoscópio de luzes e cores que deixava suas retinas implorando por misericórdia. Pikachu agarrou-se às costas de Pidgeot com um aperto mais forte do que uma canção de ninar de Jigglypuff, o coração batendo forte com uma mistura de alegria e leve pânico. Juntos formaram uma dupla dinâmica, como uma cozinha de fusão de peles e penas, impulsionada pela sua fome insaciável de vitória. Seu arqui-inimigo Fearo provocou-os logo à frente, exibindo sua destreza emplumada como um pavão pomposo. Mas Pidgeot não tinha intenção de ficar em segundo plano. Com um grito poderoso que fez até Machamp corar, o pássaro majestoso libertou seu Usain Bolt interior, correndo mais rápido do que um Rapidas com cafeína. Pikachu não pôde deixar de se sentir eletrizado pelo poder absoluto de Pidgeot, uma corrente de excitação percorrendo seu minúsculo corpo. Era como andar em uma montanha-russa feita de penas e raios, uma aventura de arrepiar os cabelos que os deixava na ponta dos assentos, bem, se eles tivessem assentos. Quando eles finalmente passaram por Fearo e cruzaram a linha de chegada, Pikachu não conseguiu conter sua alegria. Deixou escapar um grito de vitória que ressoou como uma onda de alegria ecoando pelos próprios céus, e talvez até chamando a atenção de Arceus em seu intervalo cósmico para o café. Pidgeot olhou para Pikachu com uma sobrancelha levantada. Bem, veja quem é o surpreendentemente rápido agora. Pikachu sorriu, estalando de malícia. Acho que você poderia dizer que tenho despertado alguma inspiração ultimamente. Pidgeot soltou uma risada que arrepiou suas penas. Oh, por favor, não deixe sua nova fama subir à sua cabeça. Ainda tenho inveja da envergadura. Pikachu pulou das costas de Pidgeot, cutucando de brincadeira seu amigo emplumado. Não se preocupe, pássaro grande. Você sempre será meu ala. Não, ala, eu não acho que isso seja uma coisa. Basta perguntar a Austin. Ambos caíram na gargalhada, atraindo olhares curiosos dos treinadores Pokémon que passavam. Doutora Akibabara mexeu-se nervosamente na cadeira de couro macio, uma gota de suor se formando em sua testa enquanto ele encarava Saul no escritório do corretor de imóveis. A sala exalava uma aura de silêncio, interrompida apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelo som fraco dos papéis sendo arrastados na mesa de Saul. Saul ergueu os olhos dos papéis, seu sorriso carismático iluminando a sala antes que seu olhar se desviasse para o lado, onde Austin fumava um cigarro com indiferença enquanto Yellow estava sentada ansiosamente, os dedos remexendo-se nervosamente. Saul não resistiu a um golpe brincalhão, seu tom cheio de sarcasmo. Ei, garoto, você sabe o que dizem, fumar pode atrapalhar seu crescimento. E com seu rosto de bebê, você não pode se dar ao luxo de perder mais altura. A garganta do Dr. Akibabara se apertou quando ele olhou para Austin, plenamente consciente de que aqueles dois faziam parte da organização que financiava sua pesquisa. Ele certamente não queria ficar do lado ruim deles. Austin perguntou casualmente, tem um cinzeiro? Está ali na mesa, ao lado da base para copos, respondeu Saul, apontando para uma mesinha próxima. Austin assentiu em agradecimento enquanto apagava o cigarro, a fumaça se dissipando no ar. A sala estava agora envolta em um leve cheiro de tabaco e intriga. Tudo bem, doutor, tenho alguns negócios matadores para você aqui, anunciou Saul, apontando para a pilha de papéis em sua mesa. Estes são alguns verdadeiros roubos do meu portfólio, acessíveis, mas ainda em boa forma, eu juro. Doutor Akibabara se inclinou para a frente, sua curiosidade despertada. Sou todo ouvidos, disse ele, lançando um olhar para Austin, que assentiu com conhecimento de causa, provocando um leve estreitamento nos olhos de Saul. Quando Saul se inclinou para a frente, com os olhos cheios de entusiasmo, ele começou sua dança verbal de sedução, encantando o Dr. Akibabara com suas descrições vívidas e jogos de palavras inteligentes. Agora, doutor, deixe-me apresentar-lhe nossa primeira joia, começou Saul, com a voz cheia de entusiasmo. É uma casinha aconchegante situada no coração de Greenleaf Grove. Com seu jardim pitoresco, você se sentirá como se estivesse vivendo em um conto de fadas. E ei, ele ainda vem com um gnomo que também funciona como faz tudo. Fale sobre recebendo o pacote completo. Os olhos do Dr. Akibabara se arregalaram, sua caneta rabiscando furiosamente em seu bloco de notas enquanto ele tentava acompanhar o enérgico discurso de vendas de Saul. Ele ergueu uma sobrancelha, incapaz de resistir a um momento de brincadeira. Um faz-tudo gnomo, você disse? Ele conserta corações partidos também? Saul riu, seu carisma brilhando. Bem, doutor, não posso fazer nenhuma promessa nesse departamento, mas posso garantir que ele consertará suas torneiras com vazamento e as tábuas do piso que rangem. Yellow, com o estômago protestando alto, não pôde deixar de intervir com um sorriso tímido. Com licença, mas alguma dessas propriedades vem com uma lanchonete? Meu estômago parece pensar que essa é uma característica essencial. Os olhos de Saul brilharam maliciosamente enquanto ele respondia, com um toque de falsa seriedade em sua voz. Ah, o enigma da lanchonete.
Sabe, mocinha, temos uma propriedade que vem com uma máquina de venda automática embutida. É como ter uma loja de conveniência 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao seu alcance. Lanche sob demanda, meu amigo. Doutora Akibabara não pôde deixar de rir da conversa, seu ceticismo momentaneamente esquecido em face de suas brincadeiras alegres. Ele olhou para Austin, que observava a cena com um sorriso divertido. Tudo bem, Saul, disse o Dr. Akibabara, recuperando a compostura. Conte-me sobre a próxima propriedade da lista. Ela vem com uma passagem secreta para um tesouro escondido ou estou me deixando levar pelas minhas fantasias? Saul recostou-se na cadeira, tocando junto com um floreio teatral. Ah, o fascínio das passagens secretas e dos tesouros escondidos. Não posso prometer o saque de um pirata, mas o que posso oferecer é uma casa pitoresca com um sótão misterioso. Quem sabe que relíquias esquecidas e sonhos perdidos você pode descobrir lá? Austin não resistiu em entrar na conversa. Talvez você encontre um esqueleto antigo de Pikachu ou uma pilha de trabalhos de pesquisa não publicados. As possibilidades são infinitas. Enquanto Saul continuava seu discurso de vendas, Austin não pôde deixar de ficar impressionado com o conhecimento do homem sobre o mercado imobiliário. Parece que Sabrina estava certa sobre ele, pensou Austin, impressionado com a experiência de Saul, apesar de sua reputação um tanto duvidosa. Após vários minutos de discussão envolvente, o Dr. Akibabara finalmente reuniu coragem para falar. Senhor Goodman, essas opções são bastante intrigantes, disse ele, sua voz tingida com uma mistura de excitação e ansiedade, olhando para Austin, que quase podia ouvir as engrenagens girando na mente de Saul. Saulo, sempre oportunista, aproveitou o momento. Bem, o que você acha, garoto? Ele perguntou, fazendo com que o Dr. Akibabara se encolhesse visivelmente em sua cadeira. Uma gota de suor escorreu pela testa do Dr. Akibabara enquanto ele hesitava, então respondeu cautelosamente. A propriedade que tenho em mente seria usada como laboratório. Isso é, um problema? Saul ergueu uma sobrancelha com um brilho travesso nos olhos. Ei, não vamos nos precipitar aqui. Meu objetivo é encontrar soluções criativas para meus clientes, mas precisamos ter certeza de que estamos cada vez melhores, entendeu? Não vou pisar em nenhum pé. Então podemos fazer chover, querido. Parágrafo MAC. Nos tempos antigos contava-se uma história sobre como as estranhas marcas pretas em forma de alvo nas costas e nas asas de um Mantine eram na verdade olhos. E não apenas olhos quaisquer, mas os olhos de Zubat, cujo ancestral deu a Mantine seus olhos para que eles ainda poderiam observar o grande céu azul, não as paredes úmidas das cavernas. O fato de Mantine ter 4 desses olhos, enquanto Golbat tem 2, pouco preocupava os antigos, pois explicava 2 grandes mistérios ao mesmo tempo. Na era dos estados combatentes, esta história assumiu uma forma mais violenta. Mantine não nasceu com os olhos, o que é verdade. Eles não são encontrados em Mantic, mas deve roubá-los do bebê Zubat antes que sua mãe retorne. Se o fizer, os bebês mantêm os olhos e evoluem rapidamente para Golbat. Seus olhos alados foram explicados pelo fato de Mantine roubar, não um Zubat, mas 2, eles roubariam mais se tivessem algum lugar bom para colocá-los. Hoje, os olhos são considerados uma adaptação ao ambiente duplo do Mantine. Seus olhos frontais são para a visão no ar e seus olhos traseiros são para a visão na água, embora ainda não seja totalmente compreendido porque 2 dos olhos são colocados nas asas. No entanto, viver numa era moderna e racional não tornou estes olhos menos imãs para histórias estranhas. É comum que viajantes no mar vejam um Mantine adormecido flutuando de cabeça para baixo acima da água. Quando fazem, seus 4 olhos traseiros, antenas e formato quase de disco levam muitos deles a uma conclusão comum e ridícula, que avistaram uma nave espacial Elgin. Capítulo 397. Mudança de ponto de vista. Austin, Saul e o Dr. Akibabara estavam na vasta extensão do armazém mal iluminado, cercados por enormes pilhas de caixas de papelão que se estendiam em direção ao céu. As lâmpadas fluorescentes tremeluzentes acima lançavam sombras misteriosas, criando uma atmosfera que parecia em partes misteriosa e cômica. Saul, o traficante de fala rápida e com um brilho perpétuo nos olhos, ocupou o centro do palco, com os braços abertos enquanto embarcava em seu grande discurso para o Dr. Akibabara. Com um ar de confiança e um toque de travessura, ele começou sua dança persuasiva. Doutor, meu bom senhor, deleite-se com este espaço magnífico. É um verdadeiro playground para uma mente brilhante como a sua. Pense nas possibilidades. Você poderia montar seus experimentos inovadores aqui mesmo, e ninguém suspeitaria de nada. E a cereja do bolo? Essa fábrica de caixas ao lado, meu amigo. É o disfarce perfeito. Saul caminhou até uma pilha de caixas próxima, batendo em uma delas com o pé, como se ela contivesse a chave para todos os segredos do universo. Ele se virou para o Dr. Akibabara, um sorriso travesso se espalhando por seu rosto. Veja essas caixas, meu caro doutor. Elas viajam por toda parte, despercebidas pelas massas. Seu laboratório poderia estar escondido na porta ao lado, escondido à vista de todos. É um golpe de gênio, se é que posso dizer isso. Akibabara, o epítome do ceticismo com os braços cruzados sobre o peito, arqueou uma sobrancelha e lançou a Saul um olhar questionador. Mas e os trabalhadores? Eles não vão ficar desconfiados de qualquer acontecimento peculiar? O sorriso de Saul se alargou como se ele estivesse aguardando ansiosamente esse momento para revelar seu trunfo. Ah, meu bom doutor, você me subestima. Essas almas trabalhadoras estão muito absortas em suas tarefas para prestar qualquer atenção às maravilhas que estão surgindo ao lado. E não tema, pois tenho alguns truques na manga para garantir que sua curiosidade permaneça em Bahia. Ele habilmente tirou um grosso maço de dinheiro, agitando tentadoramente diante do olhar cético do Dr. Akibabara. O dinheiro, meu caro doutor, tem um poder imenso.
Com este pequeno pacote, vou garantir que todos os trabalhadores aqui saibam que devem manter o nariz fora dos nossos negócios. Você não terá que se preocupar com um único olhar curioso. A incerteza do Dr. Akibabara era palpável, mas Saul não desistia facilmente. Ele continuou, suas palavras misturadas com charme e um toque de atrevimento. E imagine, doutor, as possibilidades ilimitadas que existem dentro dessas paredes sagradas. Este espaço é colossal. Você poderia conduzir uma infinidade de experimentos e realizar testes que ultrapassam os limites da ciência. E a melhor parte? Ninguém seria o mais sábio. Você seria um gênio secreto, escondido à vista de todos. Saul pontuou seu discurso persuasivo com outro sorriso, seus dentes brilhando na penumbra como um gato Cheshire travesso. Dr. Akibabara olhou para Austin, que ficou em silêncio observando o espetáculo que se desenrolava. A sobrancelha levantada de Austin transmitia uma mistura de curiosidade e diversão, enquanto Pikachu tinha estrelas nos olhos enquanto olhava para uma caixa particularmente grande de ketchup. Com um brilho de esperança nos olhos, o Dr. Akibabara dirigiu-se a Austin, buscando sua opinião nesta situação bizarra, mas estranhamente intrigante. A decisão é sua, doutor, respondeu Austin, com uma pitada de malícia em sua voz, como se já tivesse percebido o absurdo da situação deles. O Dr. Akibabara deu uma última olhada ao redor do armazém, seu olhar vagando das enormes pilhas de caixas para os equipamentos espalhados. Ao examinar a cena, seus olhos pousaram em uma máquina colossal no outro extremo, a máquina de poupação Kraft. Emitia um barulho ensurdecedor e as vibrações pareciam abalar os próprios alicerces do armazém. Com a sobrancelha franzida, o Dr. Akibabara se virou para Saul, com um traço de preocupação gravado em seu rosto. Saul, meu amigo, agradeço sua oferta, mas aquela máquina ali, a máquina de poupação Kraft, representa um problema bastante substancial. Seu ruído e vibrações perturbarão a natureza delicada de meus experimentos. Preciso de um ambiente tranquilo e estável para realizar minha pesquisa. Saul acenou com a mão com desdém, como se estivesse afastando a preocupação como uma mosca irritante. Ah, vamos, doutor. Essa máquina quase nunca funciona. E mesmo quando funciona, podemos tornar as paredes à prova de som ou algo assim. Você não pode deixar que um pequeno barulho atrapalhe o progresso. A expressão do Dr. Akibabara permaneceu resoluta, inabalável diante das táticas persuasivas de Saul. Sinto muito, Saul, mas isso simplesmente não vai funcionar. Preciso de um ambiente controlado para conduzir meus experimentos, e este lugar está longe de ser adequado. Austin, sempre a voz da razão, entrou na conversa com um sorriso malicioso em seus lábios. Vamos, doutor, tenho certeza que Saul tem mais alguma coisa na manga. Vamos ver que outra joia ele tem reservado para nós. O sorriso de Saul vacilou por um momento, sua confiança momentaneamente abalada. Mas fiel à sua natureza, ele rapidamente recuperou a compostura, determinado a encontrar uma solução que satisfizesse o enigmático Dr. Akibabara. Tudo bem, Saul respondeu com uma pitada de desafio, seus olhos brilhando maliciosamente. Vamos para a próxima aventura, certo? O mundo da ciência clandestina nos aguarda. Saul conduziu o Dr. Akibabara e os outros até a movimentada fábrica de tortilhas, onde o ar estava denso com um aroma irresistível de tortilhas recém-assadas. O som das máquinas reverberava pelo espaço, enquanto os trabalhadores, adornados com redes para o cabelo e aventais, operavam diligentemente as engenhocas de fazer tortilhas, produzindo um fluxo aparentemente interminável de delícias quentes e circulares. Saul conduziu o Dr. Akibabara pela fábrica, apontando as diferentes máquinas e explicando o processo de produção. Enquanto caminhavam, o Dr. Akibabara expressou preocupação com o potencial de inspeções governamentais não anunciadas, dada a natureza da indústria alimentícia. Saul assentiu, seus olhos brilhando com malícia e uma pitada de confiança. Ele se inclinou para perto do Dr. Akibabara e falou em voz baixa, como se compartilhasse o segredo mais bem guardado. Não se preocupe, doutor, já tenho tudo planejado. Podemos garantir que nada desagradável chame a atenção de alguém neste lugar. Dr. Akibabara arqueou uma sobrancelha, intrigado com o plano de Saul. Inclinando-se ainda mais, Saul sussurrou, sua voz um silêncio conspiratório. Aqui está o que podemos fazer. Agendaremos a produção de tortilhas exclusivamente fora do horário comercial, sob o manto da escuridão. Dessa forma, não há chance de alguém topar com nosso pequeno laboratório. A expressão do Dr. Akibabara permaneceu cética, sua mente trabalhando na logística. De repente, uma compreensão o atingiu e ele não pôde deixar de expressar sua preocupação. Mas Saul, e os resíduos dos meus experimentos? Isso não afetará as tortilhas feitas depois? Certamente não podemos deixá-las com cheiro de urina. A fachada confiante de Saul vacilou por um momento, uma mistura de constrangimento e frustração cruzando suas feições. Ele assentiu, concordando com o argumento do Dr. Akibabara. Ah, sim, uma preocupação válida de fato. Certamente não gostaríamos que nossas tortilhas desenvolvessem um aroma tão infeliz. De volta à prancheta, suponho. Enquanto isso, Austin, sempre oportunista, percebeu um momento dourado se desenrolando. Ele olhou maliciosamente para Yellow, que estava olhando com saudade as tortilhas recém-assadas. Em um movimento rápido, Austin quebrou um pedaço de tortilha bem quente e soprou antes de oferecê-lo a Yellow. Cuidado, está quente, avisou Austin com os olhos brilhando de malícia. Obrigada, Yellow corou sua fome superando qualquer constrangimento enquanto ela ansiosamente dava uma mordida na deliciosa tortilha. Saul, observando essa conversa com uma mistura de diversão e exasperação, não pôde deixar de balançar a cabeça. Jovem amor, estou certo. Ele refletiu, virando-se para o Dr. Akibabara, que simplesmente assentiu, seu foco ainda no assunto em questão. Não se incomodando com o revés temporário, Saul enfiou a mão no bolso e tirou o telefone, estreitando os olhos enquanto começava a digitar. Esses clientes não são pessoas comuns. Preciso estabelecer uma conexão forte, que não desmorone sob o peso de um pequeno acidente de tortilha com cheiro de urina. Enquanto murmurava para si mesmo, Saul, sem saber, esbarrou em uma pilha de tortilhas, fazendo-as tombar como uma deliciosa corrente de dominó. Na tentativa de pegá-los, ele inadvertidamente tropeçou para trás, os braços agitando-se e o rosto numa mistura de pânico e determinação. Saul estava do lado de fora da grande entrada de uma enorme mansão modernista com o Dr. Akibabara e os outros ao lado dele. A mansão era uma obra de arte, com janelas do chão ao teto, linhas elegantes e um gramado bem cuidado. Saul gesticulou em direção à casa, sorrindo amplamente.
Doutor, este lugar é perfeito para seus experimentos, disse Saul, com entusiasmo evidente em sua voz. O layout é aberto, os quartos são espaçosos e a fiação é de última geração. Você pode fazer o que quiser aqui. O Dr. Akibabara assentiu, impressionado com a escala e o design da mansão. Posso ver que este lugar foi construído com atenção aos detalhes, disse ele. Mas como poderei garantir que meu trabalho permaneça confidencial? O sorriso de Saul se alargou quando ele tirou um molho de chaves do bolso. Eu cuido disso, doutor. Este lugar tem sistemas de segurança de última geração com câmeras, alarmes e fechaduras biométricas. E eu conheço um cara que pode configurar um sistema para você que é completamente fora do comum. Grade, ninguém poderá acessar este lugar sem sua permissão. Alguém não suspeitaria? Yellow questionou. Saul sorriu e colocou o braço em volta do ombro do Dr. Akibabara. Bem, confie em mim. Esta é Albuquerque Lane. Ninguém vai notar ou se importar se este lugar estiver fora da rede. Além disso, o dono desta casa era um recluso bilionário que faleceu sem deixar herdeiros. A propriedade foi vendida por seus administradores de propriedade em uma venda privada. Portanto, temos total anonimato e descrição aqui. Austin perguntou, entendo. E os vizinhos? Saulo riu. Que vizinhos? A casa mais próxima fica a 800 metros de distância, e a única outra coisa por aqui é um campo de golfe. Você nem vai saber que eles estão lá. Os olhos do Dr. Akibabara brilharam de excitação enquanto ele considerava as possibilidades. Mal posso esperar para começar, disse ele. Qual é o preço? Austin perguntou. Saulo piscou. Vamos conversar lá dentro, doutor. Prometo que não ficará desapontado. Eles entraram, o som de seus passos ecoando pelo vasto espaço enquanto Saul começava sua apresentação, destacando cada característica da casa que a tornaria o lar perfeito para os experimentos do Dr. Akibabara, ao mesmo tempo em que era extremamente respeitoso com Austin e Yellow. Parágrafo MAC. As penas das lâminas das asas de um Skarmory, anualmente mudadas, têm sido frequentemente descritas como espadas naturais, pois quando colocadas nas mãos de um soldado e recebendo um punho, elas funcionam tão bem quanto as artificiais. Por causa disso, as penas de Skarmory foram valorizadas como fonte de armamento em muitas terras sem acesso a reservas de metal significativas, desde o início da Idade do Ferro até a era em que a pólvora finalmente substituiu as espadas na guerra. Os Skarmory normalmente vivem em áreas remotas que naquela época estavam longe da autoridade real de qualquer nação, e quando vários exércitos vinham reivindicá-los, os Skarmory geralmente fugiam no caos. Isso deu impulso ao Skarmory Sword Challenge, uma competição onde campeões de cada nação interessada se enfrentariam em um esforço para vencer essas cobiçadas lâminas. E foi um desafio, pois se os próprios campeões não se matassem, roubar penas de um Skarmory também não seria uma tarefa fácil, mesmo com seus Pokémon. Skarmory nidifica em penhascos e topos de montanhas perigosos que nunca são muito acessíveis para escaladores. Eles cobrem os acessos aos seus ninhos com longos conjuntos de spikes e stealth rocks, tanto para fortalecer as defesas de seus filhotes quanto para qualquer proteção real. Os Skarmory, apesar de seus novos casacos de aço, são um perigo em si, pois passam a competição cuspindo penas velhas de seus bicos nos competidores ou tentando explodi-los no mar com suas asas. Se algum sobreviver o tempo suficiente para alcançar o ninho coberto de espadas do Skarmory, eles encontrarão mais do que um arsenal lá, pois os Skarmory ficam muito felizes por serem treinados por aqueles que provaram sua força e coragem. Hoje são os Skarmory, e não as suas penas, o verdadeiro prêmio deste concurso. Capítulo 398. As portas do elevador se fecharam, encerrando Giovanni e Mewtwo em um espaço confinado enquanto o elevador começava a subir. A atmosfera ficou tensa, e o único som era o leve zumbido do motor do elevador. Giovanni era alto e sereno, com o olhar severo fixo nas portas. Mewtwo quebrou o silêncio, sua voz calma, mas repleta de uma curiosidade subjacente. Me responda uma coisa, humano? Ele perguntou, seu poder psíquico emanando uma aura de autoridade. Você pode ler minha mente, Mewtwo. O que eu tenho a esconder? Os lábios de Giovanni se curvaram em um leve sorriso enquanto ele olhava para o lendário Pokémon. Eu respeito você o suficiente para deixá-lo viver, Giovanni respondeu Mewtwo com a voz firme. Mas não me trate com condescendência. Você sabe que há mais neste mundo do que aquilo que aparenta. Giovanni inclinou ligeiramente a cabeça, intrigado com a resposta de Mewtwo. Tudo bem, admitiu Giovanni, sua voz ressoando dentro dos limites do elevador. Qual é a questão? O olhar penetrante de Mewtwo encontrou o de Giovanni, seus poderes telepáticos sugerindo uma compreensão mais profunda dos pensamentos e motivações do homem. O elevador continuou a subir, a tensão entre os dois intensificando-se a cada momento que passava. A voz de Mewtwo ressoou no pequeno espaço, uma mistura de curiosidade e desafio. Você acumulou poder suficiente para assumir o controle político de Kanto. Seus espiões se infiltram na Liga Pokémon e seus recursos podem permitir que você estabeleça um exército privado. Por que então, você se abstém de assumir o controle? A expressão de Giovanni ficou pensativa ao considerar as palavras de Mewtwo. Ele hesitou por um momento antes de responder, sua voz calma, mas cheia de uma pitada de vulnerabilidade. Existem pessoas neste mundo, Mewtwo, que se recusam a ceder aos caprichos da política e da autoridade, ele começou, seu olhar se voltando para os números dos andares que passavam. Eles representam uma ameaça constante, desafiando o status quo e perturbando o delicado equilíbrio. Um silêncio solene se instalou no elevador enquanto Mewtwo absorvia as palavras de Giovanni. Sua presença psíquica emanava com uma mistura de curiosidade e compreensão. O olhar de Giovanni recaiu sobre suas próprias mãos, desgastadas pelo tempo e pelas dificuldades, sinais visíveis de uma vida passada na busca pelo poder. É com eles que me preocupo, continuou Giovanni, com a voz misturada com um toque de melancolia. Aqueles que não podem ser controlados, que se recusam a se conformar. O mundo está cheio de caos e imprevisibilidade, e um aperto de ferro em Kanto é minha tentativa de manter a ordem, para evitar que o caos consuma tudo. A presença poderosa de Mewtwo pareceu se expandir, preenchendo o espaço confinado enquanto contemplava a resposta de Giovanni. O lendário Pokémon, nascido da experimentação humana, compreendeu muito bem a natureza complexa da humanidade e suas lutas. O desejo de poder e controle, Mewtwo falou, sua voz ecoando em suas mentes. É uma história familiar ao longo da história. No entanto, na busca pela ordem, quanto isso lhe custou? Giovanni parou por um momento, contemplando a pergunta de Mewtwo.
Seu semblante severo suavizou-se ligeiramente enquanto ele mergulhava em suas memórias, refletindo sobre os sacrifícios e lutas que acompanhavam sua busca por poder e controle. Custou-me mais do que gostaria de admitir, admitiu Giovanni. Quando as portas do elevador se abriram, Giovanni e Melto saíram para uma câmara ampla e mal iluminada. O ar estava pesado com uma sensação de antecipação e sigilo. Antes deles havia uma fortaleza colossal, suas imponentes paredes adornadas com intrincados designs tecnológicos que conferiam uma aura de outro mundo a toda a estrutura. A câmara em si estava repleta de fileiras e mais fileiras de imponentes tanques monólitos, cada um deles um imponente testemunho da experimentação científica. Os tanques emitiam um brilho misterioso, iluminando a sala e lançando longas sombras no chão metálico. Dentro desses recipientes transparentes, Melto podia sentir a presença de seres monstruosos e animalescos. As suas formas distorcidas contorciam-se e retorciam-se dentro dos limites dos tanques, numa perturbadora demonstração de manipulação genética e poder desequilibrado. No entanto, a atenção de Melto foi atraída para uma seção distinta da câmara. Ali, em meio a um grupo de cientistas e cirurgiões, estavam 3 imponentes containers. Cada container abrigava um Pokémon pássaro lendário, Zapdos, Moltres e Articuno. Estas criaturas magníficas foram suspensas num estado de animação suspensa, os seus poderes e essência confinados nas maravilhas tecnológicas que os rodeavam. Giovanni se virou para Melto, seus olhos brilhando com uma mistura de ambição e convicção. Acho que você perdeu a sanidade em sua busca pelo poder, afirmou Melto. Giovanni bufou seu comportamento inflexível ao rejeitar as palavras de Melto. A sanidade, meu querido Melto, é superestimada, ele respondeu, com um brilho travesso nos olhos. Em um mundo cheio de caos e imprevisibilidade, é preciso um toque de loucura para realmente criar ordem. À medida que Giovanni e Melto se aproximavam dos cientistas e cirurgiões que supervisionavam os recipientes que continham os pássaros lendários, uma súbita onda de atividade encheu a fortaleza. Os 3 tanques que abrigavam Zapdos, Moltres e Articuno começaram a emitir um zumbido baixo, suas superfícies brilhando com energia sobrenatural. As luzes piscaram e as máquinas ganharam vida enquanto os containers se conectavam, formando uma rede intrincada. O olhar de Melto se arregalou, seus sentidos psíquicos detectando a convergência de poder dentro dos tanques fundidos. Sua curiosidade misturou-se com cautela enquanto observava o espetáculo que se desenrolava. Giovanni estava com os braços estendidos, um largo sorriso adornando seu rosto. Meu querido Melto, ele exclamou, sua voz cheia de uma mistura de entusiasmo e orgulho. Apresento a vocês o projeto Tufuzer. Os cientistas e cirurgiões afastaram-se, com expressões numa mistura de admiração e expectativa. A rede de containers brilhava com luz etérea e a sala parecia vibrar com energia. Melto, sempre vigilante, estendeu seus poderes psíquicos para examinar a fusão de poder diante dele. Ao sondar mais profundamente, ele sentiu a imensa força contida nos tanques interconectados. As energias dos pássaros lendários se fundiram, seus poderes se entrelaçaram para criar algo maior que a soma de suas partes. A sala crepitava de expectativa enquanto a visão de Giovanni se desenrolava. O seu ambicioso plano concretizou-se, culminando neste momento de extraordinária fusão. As possibilidades e implicações pairam no ar e o peso das suas consequências é palpável. Melto voltou seu olhar para Giovanni, seus olhos cheios de uma mistura de curiosidade e preocupação. Qual é o propósito dessa fusão, Giovanni? Ele perguntou, sua voz tingida de cautela. O que esperas conseguir? O sorriso de Giovanni se alargou, um brilho de excitação em seus olhos. Com o poder de Tufuzer, podemos remodelar o equilíbrio de poder encanto, declarou ele, com a voz ressoando com convicção. Posso transcender as limitações do poder de um semideus e garantir um futuro onde a ordem prevaleça. Enquanto Giovanni se deleitava com a culminação de seu ambicioso projeto, a mente de Melto fervilhava de pensamentos e cálculos. Nas profundezas de sua consciência psíquica, o monólogo silencioso ecoou. Como você vai derrotar esse Ash Ketchum? Ginásio da cidade de Saffron? Então este é o Saffron D, observou Austin, olhando o prédio de cima a baixo. Parece normal, exclamou Yellow. O que você quer dizer com parece normal? Austin repetiu. Eu não sei, eu estava esperando algum tipo de cúpula psíquica incrível ou uma mansão chique. Achei que fosse a academia, esclareceu Yellow, apontando para uma casa grande ao lado da academia. O ginásio em si parecia um estádio estereotipado e nada como ele esperava. Nem todos os líderes de academia vivem em sua base de operações, esclareceu Austin. Por que não? Eu não sei, Austin disse virando-se para ver uma criança de 6 anos carregando um bicho de pelúcia parecido com Abra. Oi, a garota respondeu, olhando para eles. Sabrina está lá dentro. Quando Austin e Yellow entraram no Saffron City Gym, ficaram imediatamente impressionados com a grandiosidade do lugar. A academia era grande, com tetos altos e arquitetura moderna e elegante. As paredes são de um branco imaculado, compensadas por toques ousados de vermelho profundo e dourado. Por que a academia está tão vazia? Yellow perguntou. Austin olhou em volta, franzindo a testa, vendo a boneca de Sabrina desaparecida. Austin fechou os olhos enquanto projetava sua aura. Pica, Pikachu exclamou enquanto Austin rapidamente se virava para uma parede e abria como uma porta. Eles se encontraram em um chão cheio de jovens treinadores olhando para colheres concentrados. Um dos médios estagiários voltou-se para ele. Por que você está aqui no Saffron Gym? Estou aqui para ver Sabrina. Austin disse. O que você está fazendo? Yellow perguntou curiosamente. O estagiário lançou-lhe um olhar arrogante. Estou treinando os talentos da minha mente. Observe. Ele ergueu uma colher e dobrou-a lentamente em um ângulo reto. Bem, caramba, eu poderia fazer isso, disse Austin. Oh, sério? Sim, eu só preciso de uma colher. Mostre-me. Austin aceitou a colher, considerou, antes de segurá-lo com as 2 mãos e dobrá-lo. Ei, isso é trapaça, declarou o estagiário. Não, não é, Austin rebateu. Você disse que pode dobrar uma colher com a mente? A mente de uma pessoa controla todas as funções motoras, certo? Então minha mente disse aos meus braços para dobrar a colher. Ok, eu vou te dar essa. Disse Yellow.
Isso é algo que posso tentar? Acho que sei como. Você tem a assinatura psíquica mais invisível e atroz que já vi, respondeu o estagiário. Duvido que você consiga alguma coisa. Enquanto Austin revirava os olhos, ou o estagiário estava fingindo uma falsa bravata ou não conseguia sentir a enorme energia psíquica de Yellow porque estava selada dentro de seu corpo. Yellow encolheu os ombros, pegou a colher e segurou-a na mão. A colher explodiu, fazendo Pikachu gritar, e pequenos pedaços de metal caíram por toda parte. Eu não sei o que dizer sobre isso, admitiu o estagiário. Austin pegou outra colher enquanto a estendia. Imediatamente a colher se contorceu ainda mais, dobrando-se sobre si mesma até formar uma espiral apertada, sua superfície antes lisa agora amassada e deformada. O queixo do estagiário caiu quando Austin colocou a colher em espiral na palma da mão do estagiário. Não assuma nada que você não saiba. Alguns segundos depois, a expressão do estagiário mudou. Ei! O estagiário psíquico entrou na austera área de recepção, Yellow e Austin flanqueando. A figura imponente do pai de Sabrina levantou-se de sua mesa, seu olhar penetrante avaliando Yellow com desdém palpável. Austin, porém, parecia não se incomodar com a presença imponente do homem. Mas quando o pai de Sabrina voltou sua atenção para Austin, uma transformação tomou conta dele. Seu comportamento severo deu lugar a uma onda de emoção crua, e ele desabou em uma cadeira, dominado pelas lágrimas. Ele passou os braços em volta de Austin em um abraço apertado, sussurrando palavras de gratidão e apreço. Obrigado por ser amigo da minha filha. Parágrafo MAC. Costuma-se dizer que enquanto Gravlit é o animal de estimação de Arceus, Odor é o animal de estimação de Darkrai ou Giratina, uma explicação que já foi interpretada literalmente. Outros teorizaram que as diferenças entre Odor e Gravlit vêm do fato de serem espécies diferentes antes da domesticação, embora sejam relacionadas. O sequenciamento recente de DNA, no entanto, demonstrou conclusivamente que Odor foi o resultado do cruzamento entre Gravlit fêmea e uma variedade de Pokémon do tipo escuro ao longo de muitas gerações, e seus relógios moleculares demonstraram que esse cruzamento ocorreu após a domesticação. Em outras palavras, Odor é tão feito pelo homem quanto a Pokébola, e seu tratamento cruel com estranhos nada mais é do que uma manifestação da desumanidade do homem para com seus semelhantes. Isto também levou a uma variedade de teorias. Alguns pensam que eles atacam cães, criados para a guerra, e que sua crueldade é um meio de torná-los melhores lutadores. Outros pensam que eles são guardas criados para proteger seus treinadores da devastação dos médios e dos mortos, sendo sua crueldade um efeito colateral infeliz. Talvez tenham protegido propriedades aristocráticas em tempos antigos, ou talvez tenham trabalhado com a polícia ou patrulhado as fronteiras de aldeias particularmente isolacionistas. Quando Odor entra no registro histórico, eles são encontrados fazendo todas essas coisas, bem como agindo como animais de estimação para aqueles poucos que conseguiram domesticá-los e manipulá-los, junto com um triste número daqueles que não conseguiram. Se algum deles, seu propósito original foi perdido na história. Capítulo 399. Mudança de ponto de vista. A sala era uma cacofonia de rosa, um tom que parecia agredir os sentidos de todas as direções. O tapete macio sob os pés de Sabrina era macio e maleável, como andar sobre uma nuvem, enquanto as cortinas com babados que cobriam as janelas filtravam a luz do sol em um brilho quente e rosado. As próprias paredes eram uma profusão de cores e texturas, com postérios de desenhos animados de animais e paisagens extravagantes coladas do chão ao teto, intercaladas com fileiras e mais fileiras de brinquedos de pelúcia e bonecos assustadores. Sabrina estava sentada de pernas cruzadas em uma almofada grande e redonda no centro da sala, seus longos cabelos escuros caindo em cascata pelas costas como uma cachoeira. Ela usava um vestido simples e esvoaçante de seda rosa pálido, o tecido delicado sussurrando contra sua pele enquanto ela se movia. Ao lado dela, Lucario estava sentado em uma almofada menor, seu pelo de um tom profundo de azul que parecia quase brilhar na luz enquanto seus olhos estavam fixos no bule de chá que flutuava serenamente no ar diante deles. Houve um súbito assobio quando os poderes de Sabrina fizeram com que o bule derramasse água fervente em duas delicadas xícaras de porcelana, o vapor subindo em uma nuvem perfumada. Lucario pegou uma pequena barra de chocolate amargo e quebrou um pedaço com cuidado, deixando cair em sua xícara com um leve ruído. Sabrina assistiu com uma expressão de leve desgosto, mas não disse nada, simplesmente levou a xícara aos lábios e tomou um gole delicado. A sala foi preenchida com o som do tilintar da porcelana e do suave farfalhar do tecido enquanto Sabrina se mexia ligeiramente na almofada. Um relógio em algum lugar da sala batia suavemente, os segundos passando em um ritmo lento e lânguido. Ash não confia em mim com seus Pokémon? Sabrina perguntou tentando espiar a mente de Lucario. Pare de tentar, Mind Walker, eu treinei minha mente para não ser afetada por médios e Austin só me fez ficar com você para que seu disfarce não fosse reconhecido. Por que minha companhia está incomodando você? Lucario perguntou com um sorriso malicioso, tomando um gole de chá, parando para olhar os olhos de Sabrina, que estiveram distantes o tempo todo. As pessoas escondem coisas, mesmo as pessoas boas. Não gosto que as coisas fiquem escondidas de mim. Haha, quem diria que um truque bacana que aprendi na guerra deixaria alguém tão irritado? Eu deveria estar orgulhoso disso. Sabrina revirou os olhos diante da tentativa de Lucario de provocá-la. Ela olhou para Shedinja, parado atrás de Lucario com uma expressão vazia no rosto. Por que você trouxe aquela coisa assustadora? Ela perguntou com uma voz monótona. As garras de Shedinja se contraíram enquanto ele mudava o peso de um pé para o outro. Austin me pediu para cuidar do inseto morto, respondeu Lucario. O que você está fazendo então? Sabrina perguntou, levantando uma sobrancelha. Ignorando sua existência, respondeu Lucario. De repente, os olhos de Sabrina brilharam quando a porta foi aberta. Austin ficou ali com a mão levantada para bater. Bem então, crianças, divirtam-se. E Sabrina, comporte-se, disse o pai de Sabrina, virando-se para a filha, que revirou os olhos.
Sim, pai. Austin e Yellow entraram na sala enquanto Sabrina batia a porta com seus poderes. Sabrina, estou falando sério. Não vou ao tribunal novamente porque você traumatizou outra pessoa, disse o pai severamente. Eu sei, pai, respondeu Sabrina com a voz desprovida de emoção. Austin franziu os lábios como se nem precisasse dizer isso. Sabrina respondeu antes que ele pudesse falar. Eu acidentalmente posso ter enfiado psiquicamente uma peça de Lego na bunda do meu valentão. Ketchum, você não tem nenhuma prova de que fiz isso intencionalmente, disse Sabrina calmamente. Chá, Sabrina ofereceu. Não, obrigado. Eu gosto mais de café, Austin respondeu. Claro, você gosta dessa sopa, disse Sabrina. Não é uma sopa, respondeu Austin. É feito de feijão, retrucou Sabrina. Então, nem toda sopa é feita de feijão, argumentou Austin. Café é sopa de caldo de feijão, afirmou Sabrina com naturalidade. Essas são palavras de luta, respondeu Austin. O quê? Podemos ter um par adequado. Se é isso que você quer, desafiou Sabrina. Sabrina e Austin estreitaram os olhos, os rostos determinados. Posso pegar uma xícara? Yellow perguntou, cortando a tensão. Claro, respondeu Sabrina, sua expressão suavizando. Enquanto Sabrina servia uma xícara para Yellow, Austin colocou a mão na cabeça de Shed Ninja. Sentiu minha falta, amigo? Ele perguntou com um sorriso. Shed Ninja não respondeu, sua expressão estava vazia como sempre. De repente, soltou um grito agudo quando Pikachu acordou na mochila de Austin. É claro que também senti falta do meu amigo fofo, disse Austin afetuosamente, dando um tapinha na cabeça de Shed Ninja. Sabrina revirou os olhos diante da demonstração de carinho de Austin por seu Pokémon. Ele chama aquela coisa de fofa, ela sussurrou para Lucario, que concordou com a cabeça. Ele é um cara estranho, chamando cada um de seus Pokémon de alguma coisa, Lucario respondeu com uma risada. Como ele te chama? Sabrina perguntou curiosa. Um peludo que se leva muito a sério, Lucario respondeu com uma expressão vazia no rosto. Sabrina olhou para Lucario com uma expressão perplexa. Você não sabe o que isso significa? Ela perguntou, sua voz tingida de descrença. Lucario encolheu os ombros, uma expressão de confusão no rosto. Por que isso significa algo ruim? Ele perguntou, genuinamente curioso. Não. Austin se juntou à mesa enquanto Pikachu estendia a pata para pegar um biscoito. Então, está feito? Austin perguntou enquanto entregava o biscoito a Pikachu. Sabrina tomou um gole de sua bebida. Eu não tinha em mente selar as memórias de um Pokémon quando você ligou. Você poderia ter contratado um médium normal para fazer isso. Mas isso teria me custado dinheiro? Não me engane, Ketchum. Eu sei que você roubou 10 bilhões dos bolsos de Richard Amano. Ah, sim, tenho que agradecer por me dar a dica sobre Blue Star lá, mas não posso te pagar nada. Sabrina estreitou os olhos para Austin. Você gastou todo esse dinheiro? Sabrina perguntou incrédula. Claro, boneca. O dinheiro vai e vem, a vida é assim. Austin disse com o pior sotaque de chefe da máfia de todos os tempos. Seja como for, incluirei isso como um favor que você terá que retribuir no futuro. Obrigado. Austin respondeu com um sorriso enquanto Sabrina dava psiquicamente uma Pokébola para ele. Austin sorriu animadamente ao abrir a Pokéball revelando um Pokémon roxo e serpentino. Seus olhos, barriga, faixa grossa em volta do pescoço e chocalhos são amarelos. Ekans tinha 3 pares de linhas pretas circundando seu corpo, bem como outra linha que se conecta a cada olho da pupila fendida e se curva em direção ao nariz. Sua boca grande tem uma língua redonda e rosada e sem dentes visíveis. Ekans piscou ao olhar para Austin, que sorriu. Olá, Ekans, meu nome é Austin. Austin estendeu a mão para acariciar a cobra que lentamente se aproximava cada vez mais até que de repente mordeu a mão de Austin. Austin, Yellow, Pikachu, Sabrina e Lucario piscaram coletivamente ao ver a cobra roxa morder a mão de Austin. Tem certeza de que selou os efeitos do ritual de sangue? Positivo. Então por que isso está me mordendo? Não sei, é divertido. Ash, acho que você deveria devolvê-lo. Yellow perguntou preocupadamente enquanto Austin o fazia imediatamente. Vendo o sangue escorrendo da mão de Austin, Yellow imediatamente foi curá-lo. Interessante, Sabrina murmurou enquanto observava o uso do poder por Yellow. Então tenho outro favor a pedir. Você me quer treinar, Yellow, disse Sabrina, fazendo Yellow apontar a cabeça para o líder do ginásio. O que? Yellow pareceu chocada quando Austin olhou para ela e perguntou. Há algum problema? Yellow respondeu hesitante. Não, eu só. Por quê? Austin sorriu e colocou a mão no ombro de Yellow. Seus poderes, você precisa controlá-los. A expressão de Yellow mudou de confusão para uma mistura de determinação e dúvida. Mas eu não sou poderoso o suficiente? O sorriso de Austin se alargou enquanto ele falava de forma tranquilizadora. Você é uma das mulheres mais poderosas que conheço, mas... Ele fez uma pausa, permitindo que Yellow completasse sua frase. Yellow respirou fundo e organizou seus pensamentos. Mas não é suficiente. Austin concordou com a cabeça. Sim. A incerteza de Yellow se transformou em determinação quando ela se levantou, com os olhos determinados. Ela se curvou respeitosamente para Sabrina. Senhora Sabrina, por favor, me treine. Sabrina, aparentemente imperturbável com o desenrolar dos acontecimentos, tomou um gole de chá e observou Yellow com um olhar perspicaz. Você tem potencial, mas você tem motivação? A voz de Yellow estava cheia de determinação inabalável quando ela respondeu. Sim, eu aceito. Sabrina assentiu, reconhecendo a determinação de Yellow. Então seria uma honra treiná-lo. Sabrina e Austin trocaram um olhar significativo enquanto Sabrina falava suavemente. Não consigo imaginar o futuro para você, Ash. Austin respondeu com uma expressão pensativa. Mas você tem algo semelhante à análise de probabilidade, não é? Sabrina assentiu lentamente. Não exatamente. Eu emprego inferência bayesiana, um método estatístico que combina conhecimento prévio com novas evidências para atualizar probabilidades. Ao atribuir probabilidades anteriores a diferentes eventos e atualizá-las continuamente à medida que novas informações se tornam disponíveis, posso refinar minhas previsões.
Austin se inclinou, sua curiosidade despertada. Mostre-me. Os olhos de Sabrina adquiriram um tom psíquico e uma onda de energia pareceu fluir pelo ar. Ela estendeu a mão, pegou o rabo de Lucario e gentilmente o afastou. Naquele exato momento, Shed Ninja fez o saleiro cair, pousando exatamente onde estaria a cauda de Lucario se não tivesse sido movida. Todo o processo parecia desenrolar-se numa dança hipnotizante de precisão matemática. Enquanto todos na sala assistiam com admiração, sua atenção se voltou para Austin. Por que ele queria ver isso? Qual era o seu propósito? Isso foi bom o suficiente? A expressão de Austin se transformou em um sorriso caloroso. Foi bom o suficiente para um espelho. De repente, os olhos de Austin adquiriram uma tonalidade avermelhada, refletindo as habilidades psíquicas de Sabrina. A sala caiu em um silêncio silencioso enquanto Austin mergulhava nas profundezas de sua mente, analisando as probabilidades com um nível de intensidade que superava até mesmo de Sabrina. Minutos se passaram, estendendo-se pelo que pareceu uma eternidade, enquanto Austin processava uma enorme quantidade de informações. Seus olhos finalmente voltaram à cor normal, mas o que todos viram em seguida os chocou profundamente. Lágrimas de sangue escorreram pelo rosto de Austin, um reflexo de sua profunda preocupação. Precisamos de outro plano, Austin murmurou, sua voz cheia de uma mistura de urgência e desespero. Isso não vai funcionar. Yellow não conseguiu esconder sua preocupação quando perguntou. Por quê? O que você viu? Austin levou um momento para se recompor antes de responder. Eu vi mais de 14.605 probabilidades de nossa batalha com a equipe Rocket. Os olhos de Sabrina se arregalaram com a magnitude do número. Quanta informação Austin teve para criar tantos modelos matemáticos de probabilidade? Yellow perguntou com a voz cheia de preocupação. Quantos ganhamos? Quantos tiveram sucesso? O olhar de Austin caiu para o chão enquanto ele respondia, sua voz quase um sussurro. Nenhum. Parágrafo Mac? Oduon tem sido associado há muito tempo aos mortos, talvez porque eles são notórios necrófagos, talvez por causa dos muitos ossos decorativos salientes ao longo de seus corpos. Em algumas tradições eles trazem os mortos para a vida após a morte, enquanto outras os veem como demônios que trarão um fim prematuro. Para os monges que os treinam, e para a maioria de Kanto e Joto entretanto, seu principal papel na vida após a morte é preparar as almas para a reencarnação através de um processo de queima. A sua queima não é completa, pois isso não deixaria nenhuma alma. Os aspectos puros e iluminados de uma pessoa permanecem, enquanto as memórias e os apegos são geralmente queimados. A forma também muda. As almas dos humanos pecadores e dos Pokémon justos se transformam em Pokémon e humanos respectivamente, pelo que se diz, e outros aspectos também podem ser alterados por esta queima. Até hoje, Oduon é uma visão comum em funerais, onde são treinados para cuspir fogo no coração do falecido, enquanto os enlutados tentam discernir pela força da queimadura e da flecha da cauda do Oduon exatamente o que seus entes queridos serão no futuro. Próxima vida. A chama de um Oduon queima lentamente, cheira a enxofre e causa em quase tudo que toca entre os vivos uma dor lancinante que parece nunca desaparecer. E ainda assim eles são mantidos comumente por monges que caminham através de suas fogueiras para se testarem, pois acredita-se que aqueles que são verdadeiramente iluminados não sentirão nem a menor dor causada pela chama de um Oduon, mesmo quando vivos. E de fato, esses monges parecem lidar com as chamas melhor do que a maioria, embora seus rostos contorcidos tornem óbvio que eles ainda não alcançaram a iluminação, se é que tal coisa existe. Capítulo 400. Mudança de ponto de vista. No mundo dos Pokémon competitivos, os treinadores que conseguem ter sucesso nos rigorosos e altamente competitivos torneios da Liga Pokémon são frequentemente aclamados como a nata da colheita. Os poucos da elite que conseguiram vencer os vários desafios e obstáculos que se encontram no seu caminho. Esses treinadores se tornam Ace Trainers sob o treinamento de membros da Elite Four. São tidos em alta conta por seus colegas e são frequentemente procurados por aspirantes a treinadores que esperam aprender com suas experiências e percepções. Alguns até conseguem a Elite 4 para se tornarem membros da Elite 4 ou se tornarem campeões. Mas e os treinadores que não conseguiram comparecer? O que acontece com aqueles que ficam aquém do seu objetivo e são incapazes de alcançar o mesmo nível de sucesso que os seus pares mais talentosos? Para muitos destes formadores, o caminho a seguir pode ser difícil e incerto, repleto de desafios e obstáculos que podem ser difíceis de superar. Para começar, muitos treinadores que não conseguem vencer nos torneios da Liga Pokémon são forçados a reavaliar seus objetivos e prioridades. Eles podem se questionar se têm o que é preciso para ter sucesso no mundo competitivo do treinamento Pokémon ou se, em vez disso, deveriam buscar outros interesses e paixões. Para alguns, a decepção do fracasso pode ser insuportável, e eles podem optar por desistir completamente de seus sonhos de se tornarem treinadores de sucesso. Outros, no entanto, podem usar seus contratempos como fonte de motivação, redobrando seus esforços e trabalhando ainda mais para alcançar seus objetivos, indo para outras regiões e começando de novo, mas apenas alguns raros conseguem ter sucesso recomeçando enquanto seus velhos Pokémons enferrujam, afastado enquanto seu novo Pokémon não consegue acompanhar seu nível de habilidade avançado. Apesar da determinação de alguns, no entanto, a realidade é que muitos treinadores que não conseguem vencer nos torneios da Liga Pokémon se tornarão pouco mais do que curvas estatísticas, notas de rodapé na grande história das batalhas Pokémon. Dito isto, ainda existem muitas oportunidades para os treinadores se destacarem fora dos torneios da Liga Pokémon. Eles podem participar de torneios e competições de menor escala, batalhar em ginásios e arenas locais, mas para aqueles que ainda anseiam por algo maior, esses treinadores se tornam Pokémon mercenários. Essencialmente, Pokémon mercenários são treinadores que usam suas habilidades e conhecimentos para lutar contra outros treinadores e capturar Pokémon para quem lhes paga mais, já que a Liga Pokémon ignora sua existência, concentrando-se apenas no novo lote ou no lote elite de treinadores. Alguns podem trabalhar como guarda-costas ou protetores, usando seus Pokémon para defender seus clientes de perigos.
Alguns mercenários até trabalham como caçadores furtivos para capturar pokémons bebês para jovens treinadores cujos pais não podem pagar a liga para começar. A liga ignora esses caçadores furtivos, desde que eles não perturbem a vida selvagem e apenas capturem pokémons fracos para serem usados como iniciadores. Alguns deles trabalham como caçadores de tesouros ou exploradores, usando seus pokémon para navegar em terrenos perigosos e descobrir tesouros escondidos para organizações. Para muitos desses treinadores, tornar-se um mercenário Pokémon é uma maneira de conquistar um nicho no mundo competitivo do treinamento Pokémon. Isso permite que eles coloquem suas habilidades e conhecimentos em uso de várias maneiras diferentes e fornece-lhes um senso de propósito e direção que talvez não lhes faltasse antes. Claro, ser um mercenário Pokémon tem seus desafios. Requer muita habilidade e conhecimento, bem como disposição para assumir riscos e enfrentar o perigo de frente. Os treinadores que optam por seguir esta profissão devem estar preparados para enfrentar adversários ferozes, navegar em terrenos traiçoeiros e lidar com uma ampla variedade de situações imprevisíveis, tudo por dinheiro rápido. Uma expressão comum resume a vida de um treinador mercenário. O dinheiro pode não comprar felicidade, mas certamente pode comprar muita coisa, o que é bem próximo. A vasta e extensa paisagem urbana de Celadon, viva com o zumbido incessante das multidões de habitantes da cidade cuidando de seus afazeres diários. Mas se olharmos mais de perto para um determinado armazém indefinido, este não é um local de trabalho comum, pois é o domínio de uma guilda mercenária de treinadores Pokémon. O Touro Negro. O interior do armazém é iluminado por uma luz fria e forte que banha o espaço com um brilho clínico. Os membros da guilda, cada um vestido com seu uniforme, estão espalhados pelo espaço, preparando-se para sua última missão. O ar estava denso com os sons dos Pokémon e o zumbido das máquinas enquanto eles simulavam batalhas. Dentro, Green estava sentada em uma pequena cadeira de madeira elegantemente trabalhada, com os olhos fixos na figura imponente sentada atrás da grande mesa de carvalho. O escritório do mestre da guilda foi fortemente influenciado pela estética, com telas hoje revestindo as paredes e um delicado bonsai empoleirado no parapeito de uma janela próxima. Enquanto esperava, o som suave de passos se aproximou e a secretária do mestre da guilda entrou na sala, trazendo uma pequena bandeja com um bule fumegante e 2 xícaras delicadas. Ela fez uma reverência respeitosa antes de colocar a bandeja em uma mesa baixa na frente de Green. Por favor, aproveite o chá, disse a secretária com a voz suave e melódica. Green serviu uma xícara de chá para si mesma, saboreando o aroma delicado e o calor calmante do líquido. Ela tomou um gole e colocou a xícara de volta na bandeja, sem tirar os olhos da figura imponente sentada à sua frente. O mestre da guilda sentou-se majestosamente em seu assento, vestido com uma túnica tradicional japonesa que fluía elegantemente ao seu redor. Uma katana estava presa ao seu lado, um lembrete constante de sua coragem e autoridade. Seus olhos penetrantes observaram a figura diante dele, avaliando a jovem que tinha vindo para sua humilde guilda. Green respirou fundo, preparando-se para a tarefa em questão. Ela estava aqui para contratar todo o seu pessoal, e o peso de sua missão pesava sobre seus ombros. O comportamento sensato do mestre da guilda não aliviou seus nervos, mas ela continuou mesmo assim. Estou procurando seus serviços para uma missão, ela começou, com a voz clara e inabalável. Quero contratar todo o seu pessoal. Os olhos do mestre da guilda se estreitaram, sua curiosidade foi despertada. Vá em frente, disse ele, seu tom de expectativa. Green hesitou por um momento, olhando brevemente para a sorridente secretária ao seu lado. Se eu quiser continuar, quero falar com o verdadeiro líder, disse ela finalmente com a voz firme. A secretária sorriu, seu interesse agora totalmente concentrado. Muitas pessoas não sabem quem eu sou, mas se você estiver equipada com esse conhecimento, ou você tem muito dinheiro ou todos os contatos certos. Qual é para você, boneca? Os lábios de Green se curvaram em um sorriso malicioso. Ambos, ela respondeu. O verdadeiro mestre da guilda ergueu uma sobrancelha, impressionado apesar de tudo. Interessante. Então, sua proposta não é algum tipo de pegadinha? A resposta de Green foi imediata. Ela abriu sua pasta, revelando fileiras e mais fileiras de dinheiro. 10 milhões, ela disse em uma voz monótona, congelando tanto o mestre da guilda quanto seu vice em estado de choque. Enquanto isso, o coração de Green estava partido com a ideia de se desfazer de tanto dinheiro, o que era semelhante a assistir um bardo desajeitado a bater uma balada amada. Não podemos fazer nada ilegal, mesmo com tanto dinheiro, disse o vice-mestre da guilda, em tom cauteloso. Oh, não é nada ilegal. Só preciso que seu pessoal atue como proteção, Green respondeu casualmente. Que tipo de proteção? O mestre da guilda pressionou. Proteção padrão, Green respondeu encolhendo os ombros. De quem? O mestre da guilda exigiu. Isso você não precisa saber por enquanto, disse Green com um sorriso tímido. A expressão do mestre da guilda ficou séria. Boneca, não é assim que funciona. Ou você nos conta ou não aceitaremos a missão. Green ergueu uma sobrancelha, impressionado. Então você pode me indicar a guilda mercenária mais próxima? Acho que eles podem me fornecer o que eu quero se eu investir alguns milhões. Quando ela se levantou do assento, o mestre da guilda falou de repente. Espere, boneca. Talvez tenhamos começado com o pé esquerdo. Vamos continuar conversando. Green arqueou uma sobrancelha em surpresa, mas ela se acomodou novamente em sua cadeira. Sim, mas não gosto que meu tempo seja desperdiçado, ela disse incisivamente. Minhas desculpas. Existe alguma maneira de compensar você?
o mestre da guilda perguntou, seu tom conciliatório. Oh, não se preocupe. Vou apenas reduzir os 10 milhões para 9 milhões, se você não se importa, disse Green com um sorriso irônico. Os olhos do mestre da guilda se estreitaram com suas palavras. Era como se ela estivesse aqui em nome de outra pessoa que pensava que sua guilda valia 10 milhões. Oh, isso não é um problema. Então, você poderia me contar sobre a missão? O mestre da guilda perguntou, sua curiosidade agora totalmente ocupada. Parágrafo MAC. A recente tragédia na costa de Oen deve nos lembrar o quão afortunados somos pelo fato de a maioria dos Kindra dormir nas profundezas do oceano, onde as estranhas tempestades que surgem sempre que eles acordam são apenas perigos climáticos para navios e pokémons de água. Quando alguém se dirige para a costa quando termina seu longo sono, é certamente destrutivo, mas nem de longe a devastação total que ocorreu quando a equipe Aqua se envolveu. Após a derrota de Kyogre, o que restou da equipe Aqua descobriu como manipular as correntes oceânicas para trazer Kindra e inúmeros outros tipos de água para mais perto da costa e conseguiu enviar o som de uma Pokéflauta de Delford para Mosdeep através do uso de um amplificador amplificado. Canção de Vailord. Quando os Kindra despertaram simultaneamente, a força de seus números uniu 100 tornados em um, em vez de uma tempestade pequena e controlável. Oen foi atingido pelo maior e mais devastador tufão de sua história, e a devastação foi agravada ainda mais pelos violentos redemoinhos que se formaram ao redor de Oen assim que o sonolento Kindra bocejou. Nenhuma ajuda externa poderia chegar à ilha, e a liga Pokémon local não estava à altura da tarefa. Por um momento parecia que a louca vitória do time Aqua havia chegado e Oen seria recuperado pelo mar. No entanto, eles logo foram aniquilados por um inimigo improvável nos próprios Kindra, que ficaram tão irritados por terem sido acordados quanto chocados com a devastação que causaram. Em pouco tempo, eles enviaram uma nova tempestade, esta visando diretamente a fonte da melodia que os havia despertado do sono, e então começaram a trabalhar destruindo seus próprios redemoinhos e libertando as pessoas presas sob os escombros. Desde então, não se ouviu falar da equipe Aqua e acredita-se que ela tenha se afogado no mar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.